Então, muito bem, pessoal. Vamos então para o segundo dia do nosso workshop. No dia de hoje, nós vamos abordar temas de extrema importância para o desenvolvimento da tua carreira, da tua marca, da tua empresa. Né? Receberemos aqui grandes experts, né? Já está na sala aqui participando nosso querido Gabriel Tadeu. Gabriel Tadeu viaja o mundo visitando as academias e pegando insights que ele vai trazer aqui para a gente das principais academias do Brasil e do mundo. Né? Nós teremos também o Júnior Croco, é o maior especialista em inteligência artificial para negócios fitness que existe na América Latina, tá, gente? Ele vai explicar aqui como que de uma maneira simples e econômica a gente consegue usar a inteligência artificial para otimizar processos de atendimento, gestão de pessoas, leads, tudo que você imaginar que um humano pode fazer, uma inteligência artificial é capaz de fazer de uma forma mais barata, mais precisa e sem você ter que fazer reuniões de acerto com ele, como o Rodrigo bem disse ontem, tá? Então, são temas bem importantes. Eu vou começar falando sobre posicionamento, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Tomás Bosa. Hoje eu ocupo o papel de CEO na rede Cross Nutrition. É uma rede de academias de cross training que está espalhadas em quase todo o território nacional. Né? Nós já somos 83 unidades distribuídas em 18 estados. E uma das coisas que fez a Cross Nutrition ser a referência que ela é o posicionamento. Tá? Eu vou contar brevemente como que nós começamos. Na época, em 2017, o único centro de treinamento que existia no Brasil era o CrossFit. Né? E na época o CrossFit comunicava para a sua comunidade aquela coisa de treinos extensos, treinos intensos. Eu lembro muito bem que eu era bem contra o CrossFit, porque eu achava que aquele excesso de intensidade pudesse machucar. Então, olha só como que um posicionamento pode trazer uma deturpação da imagem que se quer passar. Né? Então, eu lembro muito bem quando algumas pessoas foram bater. Eu trabalhava num laboratório de nutrição e metabolismo na Universidade de São Paulo, e alguns colegas chegaram para me convidar para conhecer o CrossFit. Tomás, o CrossFit é a sua cara, você tem que participar disso. E um pesquisador, na ocasião, faz o quê? Eu falei, eu procurei, né, no meu banco de dados ali o que era o CrossFit e quais eram as evidências científicas que tinha. Né? Isso daí em 2012, tá, gente? Um pouquinho antes da gente fundar a Cross Nutrition. Em 2012, o CrossFit ele comunicava uma imagem de treine até o limite. Antes de você morrer, você vai vomitar. Eram umas coisas bem que, sabe? Até hoje eu olho e falo assim, meu, por que será que esses caras fizeram isso? Porque eles queriam comunicar com o público que estava buscando alta intensidade, que estavam buscando competição, limite e tudo mais. Em 2017, 2016 eu perdi meu pai. Meu pai sofreu um infarto aos 60 anos de idade, faleceu, e aquilo ali me colocou numa situação de reflexão. Eu falei, poxa, peraí, eu sou especialista naquilo que eu faço, minha irmã é nutricionista, a gente tem uma formação bacana, tem um currículo invejável, mas está morrendo gente dentro da minha casa. Opa, tem alguma coisa errada. Ali eu decidi que eu já treinava CrossFit na ocasião. Eu falei, eu vou montar um box de CrossFit, mas eu gostaria de fazer algo para pessoas com as características do meu pai. Então eu não posso comunicar da forma com que o CrossFit comunica. Eu tenho que comunicar de uma forma que atraia um senhor de 60 anos de idade que estava sedentário e gordo. Concorda comigo, gente? Quem puder abrir a câmera aí para poder ver as carinhas, é o termômetro que eu tenho para saber se vocês estão me assistindo, tá bom? Quem estiver no churrasco, fecha o microfone. Eu recomendo que você esteja num lugar concentrado, porque as dicas que a gente vai trazer aqui para vocês hoje pode transformar de maneira poderosa o teu negócio, o teu posicionamento aí, tá bom? Então vamos lá. Muito legal, obrigado pelas câmerinhas abertas aí. Muito bom. Olha só que legal, criança assistindo também. Por coincidência, é meu filho, tá? Então vamos lá.
Muito bom. Então, o que que acontece? Quando a gente começou, o que que nós queríamos? Comunicar para um público que fosse condizente com a nossa expectativa, com o que a gente iria entregar. Então, anota bem grande aí, posicionar-se adequadamente significa definir como a sua marca ou serviço é percebido pelo seu público-alvo, onde você pode destacar os seus diferenciais e o valor que você oferece. Ok? Um bom Perfeito. posicionamento, ele Não, não tá vai tomando nota. atrair somente cliente certo. Ele vai permitir que você se destaque num cenário competitivo, como é o mercado fitness hoje. Né? A pessoa ela pensa assim: ah, eu vou para academia. Mas qual academia eu vou? Se você consegue comunicar antes o que você entrega, você já consegue atrair aquele público certo. Tá? Então, tudo isso, você se posicionando de uma forma correta, você consegue conversar com o teu público. Você consegue passar uma percepção de valor, que é o que ele precisa para poder escolher o teu espaço, tá? Então, a Cross Nutrition, ela começou a crescer com uma proposta de transformar a vida das pessoas através da atividade física, do treinamento funcional de alta intensidade e uma abordagem nutricional. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem um método próprio, que é o mesmo método que eu usava na minha época de personal trainer, que era cuidar do aluno na atividade física, fazer acompanhamento com esse aluno através de avaliação física e orientar esse aluno de uma maneira com que ele consiga escolher um bom suplemento, escolher uma boa nutricionista e juntando tudo isso, esse aluno passa a ter um resultado mais expressivo. A gente escalou esse negócio, virou uma marca, e hoje a gente tem aí mais de 30 mil alunos ativos, 35 mil alunos ativos, né, em todo o Brasil. E a gente está crescendo num ritmo bem acelerado, né, porque é uma proposta que atrai. Então, a gente consegue comunicar para o nosso público aquilo que a gente entrega. Agora, eu quero saber de você, como profissional. Seja você um personal trainer, seja você um dono de boxe, de um estúdio de pilates, ou de uma grande academia, ou de uma marca esportiva. Quem é o seu público-alvo ideal? Anota aí. Quanto mais específica for a sua resposta, mais fácil é de você elaborar campanhas de marketing, criar uma grade de horário atrativa para esse público. Quem é o seu público-alvo ideal? A segunda pergunta que eu te faço: qual é o problema que você consegue resolver? Ou seja, qual a necessidade desse público que você atende? Eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem treinos para iniciante. Então, quando eu vou fazer uma campanha para falar sobre um treino para iniciante, eu tenho que comunicar o que essa pessoa quer ouvir. Não adianta eu querer vir com proposta de treino até o seu limite, porque a pessoa não tem limite. Ela acabou de sair do sofá. Né? Qualquer coisa, além de levantar do sofá que ela fizer, ela vai sentir um pouquinho a diferença. Então, a gente tem que ter uma proposta gradativa e comunicar, conversar com o nosso cliente dentro do nosso marketing ou da nossa abordagem quando ele chega até nós, de que está tudo bem, que ele vai fazer passo a passo, que ele vai conseguir sair do sedentarismo, que a gente vai acompanhar, que é normal sentir algumas dores e assim por diante, tá? Agora, terceira pergunta: o que que torna único e diferente dos seus concorrentes? O que que te torna único e diferente dos seus concorrentes? Vamos supor que você está do lado de uma Smart Fit. A Smart Fit tem dinheiro ilimitado para fazer marketing, tem os melhores aparelhos que existe hoje no Brasil, mas tem os seus pontos fracos também. Então, quando você vai vender uma ideia de posicionamento para competir, por exemplo, com a Smart Fit, eu gosto da Smart Fit, tá, gente? É um modelo de negócio diferente do nosso, né? Não tem nada a ver com o nosso, mas ela me ajuda muito. Quando a gente abre perto de uma Smart Fit, a gente consegue ter um resultado bem legal. Porque a gente vai falar o quê? Olha, aqui no nosso box, você vai ter um atendimento personalizado. Você não vai pegar fila para você revezar equipamento. Você vai ter uma comunidade de amigos, que é tudo que ele não tem treinando numa low cost.
Então, quando você posiciona certo, fica fácil de você conversar com o teu cliente. O problema é que a maior parte das academias do Brasil hoje tem um posicionamento abrir as portas, entra quem quer. Daqui a pouquinho o Gabriel vai falar aqui e vocês vão perceber que as academias top, elas têm uma abordagem diferente, elas direcionam o assunto para o público que ela quer atingir. Por exemplo, ele visita a academia que custa 2, 3 mil reais a mensalidade. Essa academia vai estar preocupada em fazer promoção para atrair pessoas por causa de preço? Lógico que não, ela faz o oposto. Ok? E por último, qual que é a sua proposta de valor? Galera, o posicionamento eficaz, ele não é só sobre o que você faz, mas sobre como você é percebido. Eu diria que é a arte de comunicar seus pontos fortes de forma que as pessoas coloquem na mente delas e sempre que elas pensarem naquilo, elas possam procurar você. Seja você um personal, um estúdio, um box ou uma grande academia. Primeiro de tudo, gente, a gente precisa definir a estratégia para poder criar uma identidade distinta para um produto ou serviço na mente do consumidor. Primeira coisa. Segundo, comunicar os seus pontos fortes. Sempre comunicar os seus pontos fortes em tudo que você for fazer. Seja uma propaganda no Instagram, seja uma apresentação da tua recepcionista quando ela vai mostrar a tua academia, seja uma indicação do teu cliente. Vou dar um exemplo, tá? Na época que eu era personal, qualquer pessoa na academia que pensasse em emagrecimento tinha o meu nome na cabeça, porque eu era o cara do emagrecimento. Então, nossa, que eu tô precisando perder 2 quilos? Fala, Tomás. Porque eu consegui fazer o meu branding de emagrecimento. O que eu fazia? Eu sempre falava que eu era especializado em emagrecimento, tanto para os meus alunos, mas como na época não tinha Instagram, tá, gente? E eu tinha Orkut e eu não sabia usar também, então zero, não fazia. Aí eu começo a revelar um pouco da idade, né? Quem lembra do Orkut aí? Né? Então, assim, só que as pessoas que pensavam em emagrecimento, elas já tinham uma referência. O que você quer ser conhecido? Como? Esse é o lance para você poder se posicionar. Então, eu tinha uma pasta de resultado com fotos de antes e depois dos meus alunos, e eu estava o tempo todo mostrando para todo mundo. Às vezes eu esquecia a pasta na recepção, de propósito, para o pessoal poder ver. Era a estratégia que eu usava. Hoje a gente tem outras formas de fazer isso, tá? Então, o que eu vou falar aqui agora nos próximos 10 minutos é para ajudar você a construir um posicionamento sólido. Você vai precisar considerar alguns elementos aí. Primeiro de tudo, entender de forma profunda quem você quer atender. Esse é o primeiro passo. Vou dar um exemplo da Kathleen. A Kathleen, ela está prestes a abrir o box dela na cidade de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, né? E ela vai ter um período de campanha de pré-venda. Nesse período de campanha de pré-venda, ela vai precisar comunicar a novidade do box, mas principalmente quem é o público que ela quer atender. A gente tem box hoje na nossa rede que atende atletas. Ontem, uma das pessoas que falou ontem, na hora que a gente pediu, que a gente abriu o microfone, é a Clara. A Clara, ela trabalha com CrossFit de alta performance. Né? Então, provavelmente no box dela, ela vai comunicar para atrair desde o iniciante até o atleta de ponta. E ela vai conseguir trabalhar com esses atletas de ponta. Na maior parte das nossas unidades, o nosso foco é bem-estar, qualidade de vida e emagrecimento. Ok? Mas tem unidades que trabalham com. Então, assim, dentro do mesmo modelo de negócio, você pode segmentar para públicos diferentes. Então, quais são as dores e desejos do público que você quer adquirir? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A pessoa que está começando a treinar porque está gordinha. Então, quando você for fazer uma campanha de marketing, você vai nessa dor. Por exemplo, você não coloca uma roupa porque sente vergonha, eu tenho a solução para você, venha fazer uma aula experimental gratuita. Um exemplo bem tosco, tá? Eu não sou o cara do marketing. O cara do marketing falou ontem. Então, quando você consegue mexer nas dores do teu público-alvo, você consegue fazer estratégias que são muito mais atrativas
para você colocar a pessoa certa dentro da tua academia. Quando você tem a pessoa certa, você tem menos cancelamento, você tem maior retenção, você tem maior probabilidade de ter indicação, tá? Tem uma pesquisa de mercado que ela mostra que diferentes faixas etárias e gêneros têm motivações distintas. É só você estudar um pouquinho sobre geração X, Y, Z, alfa. São completamente diferentes. Tem uma academia no Rio de Janeiro, né, que ela é específica para a geração Z. A comunicação é completamente à base de influencers que atuam nessa geração Z, né? Toda instagramável para a geração Z, né? Isso tudo faz diferença na hora de você fazer o seu branding, de você fazer o seu posicionamento correto, ok? Que nicho de mercado que você quer atuar? Uma sugestão, tá, galera? Academias que têm diversas modalidades, ela tem a oportunidade de trabalhar com diferentes nichos dentro da sua grade de horário. Tentem fazer isso dentro do teu estúdio, dentro do teu box e dentro das tuas aulas de personal também. Dá para fazer isso. Só que tem uma coisa, não dá para agradar todo mundo. Por exemplo, a gente está montando um estúdio de spinning dentro do nosso box. Tomás, é teste. Eu tenho certeza que vai dar bom porque é o mesmo tipo de público que gosta do spinning, gosta do cross, mas talvez tenha que fazer alguns ajustes ali. É teste. O meu box ele é o laboratório onde a gente testa um monte de coisa. Se dá certo, a gente valida e passa para a rede toda. Se não dá certo, a gente para e fica quieto ali, nem fica falando muito sobre isso. Mas essa eu estou apostando que vai dar muito certo. Então, por exemplo, se eu tenho aula de spinning às 5:30 da tarde, às 6:30 eu tenho uma aula de cross, às 7:30 eu tenho uma aula de funcional e às 8:30 eu tenho uma aula de yoga. Cada um desses horários eu tenho que ter um tipo de comunicação com o público que vai querer saber daquele horário. Então, se você sabe o teu nicho de mercado que você está atuando, fica fácil de você programar a tua grade de aulas, né? E também comunicar que você tem aquele tipo de aula. Como é que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O público do yoga não é um público que vai treinar no horário de pico. Então, o horário que eu vou colocar o yoga é fora do horário de pico, normalmente no meu horário ocioso. Então, eu tenho o yoga no meio da manhã e no sábado. Entendeu? Então, assim, sempre que a gente conhece o nosso nicho de mercado e a gente sabe das preferências que eles têm, a gente consegue dar essa diversificada numa agenda, numa grade de aulas. Isso facilita muito, tá? Agora, existe um negócio chamado proposta única de valor. Você já ouviu falar disso aí? O que é isso aí? O que você oferece que ninguém mais oferece. Por exemplo, né? Ou que você oferece de uma maneira superior ao teu concorrente. Vamos imaginar que o teu concorrente, de novo, é a Smart Fit. Você vai falar sobre o seu acompanhamento, sobre a personalização do treino, sobre a atenção, sobre a comunidade, né? Isso é bem, bem interessante de fazer. Então, assim, tenha bem claro qual que é a tua proposta única de valor. O como que você se diferencia. Seja uma tecnologia, por exemplo, na rede, a gente tem um aplicativo próprio, onde o aluno faz a reserva da aula dele. Ele consegue colocar todos os recordes pessoais que ele tem, avaliação física, fica tudo na palma da mão dele. Então a gente vai falar sobre esse aplicativo. Né? Quando a gente vai fazer a busca de um local para poder fazer a abertura de uma unidade, a gente já vê tudo isso. Esse posicionamento. Por exemplo, vamos supor que. Vou usar o exemplo da Kathleen de novo, que está com a câmera aberta aqui, eu estou vendo ela. Né? Vamos imaginar que ela fosse querer montar um box de competição e tivesse num bairro residencial e um bairro universitário. Nós iríamos recomendar que ela fosse procurar alguma coisa ali perto do bairro universitário, porque tem mais probabilidade de conversar com o público daquela idade.
Tá? Estão entendendo a importância de um posicionamento correto, gente? Talvez muitos de vocês nunca pensaram nisso, tá? E por não pensar nisso, a tua comunicação e brand se torna deficitária. E quando você tem uma comunicação deficitária com o teu público, você talvez esteja gastando mais dinheiro de marketing do que você precisa. Tá? Indo para um outro ponto, tá? De observação. Hoje em dia, o teu posicionamento no Google, ele é extremamente importante, né? O Gabriel Tadeu me apresentou uma pessoa, o William, que faz um trabalho incrível nessa parte de posicionamento do Google. O cara pegou, ele abriu a página do meu box, ele olhou e falou assim, ó, Tomás, tá bom, mas tá bem ruim. Eu falei, entendi. Sabe quando você dá aquela elogiada para você poder falar a verdade depois? Foi isso que ele fez. E ali ele mostrou, ele falou, cara, você não está conversando com o teu público, ó. Aqui tá faltando isso, tá faltando aquilo, não sei o que. Eu falei, cara, legal, e quanto é que é para fazer isso aí ficar bom? Era 300 e poucos reais, R$ 400, nem isso. Eu falei, não, pode fazer. 2 alunos que eu tenha novo já pagou isso aí. E mudou completamente. O telefone não para de tocar, não para de chegar mensagem, e com 2 meses de posicionamento correto no Google. Então, se você não sabe o público que você quer atingir, qualquer coisa serve. E aí você fica na mão do mercado. Tá? Vou dar aqui algumas dicas sobre tendências futuras do mercado fitness, tá, galera? Primeiro de tudo, tecnologia. Depois eu vou passar no e-book e vai ter tudo isso aí, tá, Vinícius? A gente vai entregar os e-books aí com todas as informações do que a gente está falando, tá? O que eu estou querendo aqui é que vocês prestem atenção na questão do posicionamento no geral, não é só a tua cultura dentro da tua academia ou do teu box ou de você como personal, mas sim de tudo aquilo que você faz no entorno para se posicionar como sendo referência naquilo que você faz. Eu vou dar indo para um outro exemplo, tá? Vou usar meu caso pessoal. Eu tenho meu box, ou seja, eu tenho que pensar como dono de box. Eu sou o CEO da rede, eu tenho que pensar em estratégias para a rede. E eu tenho a minha marca pessoal também. O meu nome é a minha marca. Então eu tenho que me posicionar como sendo referência no segmento de fitness, né? A cor da roupa que eu uso tem a ver com a imagem que eu quero passar. A foto profissional que eu fui tirar com um fotógrafo tem a ver com a imagem que eu quero passar. As cores escolhidas na minha paleta de cores têm a ver com a imagem que eu quero passar. Isso vale para tudo. Na rede, a mesma coisa. Dentro do meu box, a mesma coisa, mas são 3 coisas diferentes. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre tendências. Eu tenho mais 5 minutos aqui. Meu chefe vai ficar bravo se eu passar do tempo. Então vamos lá. Tecnologia, galera, tem muita tecnologia disponível no mercado hoje. Tem que tomar muito cuidado para poder escolher as tecnologias certas para você não ficar perdido e ficar que nem barata tonta depois que passa inseticida, tá? Porque senão você vai se perder e vai gastar dinheiro à toa. Mas você vai precisar ter um bom software, se você tem uma academia, um box ou um estúdio. A gente tem um software de gestão maravilhoso. Você vai precisar ter um aplicativo para ficar na palma da mão do teu aluno. Esse aplicativo, quanto mais benefício ele entregar para o teu aluno, melhor. O nosso aplicativo, a gente vem desenvolvendo ele já há 8 anos. É o mesmo aplicativo que ele só vem evoluindo. Agora a gente está querendo colocar aviso para lembrar a pessoa de beber água, aviso de coisas para monitorar o sono da pessoa, né? Porque isso daí está em alta. Então, assim, custa caro fazer um aplicativo, tipo, dependendo do teu porte, custa caro, mas também nada você precisa fazer do zero. Você pode pegar um aplicativo que está pronto e usar. Dentro das nossas unidades, né, por ser uma rede, a gente consegue fazer, ter o nosso próprio aplicativo, tá? É bem importante isso daí, tá, gente? Porque as pessoas hoje elas estão indo muito para uma questão do hibridismo. O que é isso? É conexão entre o treino online ou influências online para a vida real, que é dentro da tua academia ou dentro de uma sessão de treino que você está oferecendo ali. Tá? A gente está olhando com bastante otimismo para isso também. Tá? O foco hoje é expandir da estética para a saúde. É a primeira vez que o mercado de fitness está fazendo isso, tá? Na minha época, eu comecei a treinar na década de 90.
né? Eu fui atleta profissional de natação, então nessa época eu treinava para poder performar bem. Depois eu estava numa idade aí que eu precisava estar com shape em dia, eu treinava para ficar bonito. E depois, hoje a gente treina para viver mais, né? A minha geração hoje treina para viver mais e melhor. Só que a molecada que está chegando para treinar já chega com essa mentalidade de treinar para viver mais e melhor. Tanto que o consumo de álcool caiu absurdamente, está caindo cada vez mais. O tipo de encontro e balada e conexões que as pessoas fazem está diferente também, né? Sabendo disso, o que a gente pode fazer para aproveitar os nossos espaços? Eventos de confraternização com a galera da academia, com a galera do boxe, vai fazer um passeio, vai fazer uma trilha, faz uma festa à noite, né? Isso tudo cria um negócio muito poderoso que é a maior moeda de troca e o maior medidor de sucesso que tem no mercado fitness. Sabe qual que é o nome disso? Comunidade. Você está liderando uma comunidade. Você é a pessoa que está por trás de um negócio ou por trás de uma empresa que gera um engajamento comunitário. Uma comunidade engajada diminui absurdamente os seus gastos com marketing, porque a sua própria comunidade faz o teu marketing. Olha o que eu estou falando aqui, galera. Sabe quanto é que eu gasto no meu box de tráfego pago por mês? R$ 300. É muito pouco. Porque eu tenho um marketing espontâneo, uma máquina de fazer divulgação ali, que são os meus alunos. Tá? Depois, a hora que eu for entregar o meu e-book para vocês, vai ter um capítulo só falando sobre posicionamento para professor de educação física, um só falando para personal trainer, um capítulo falando só sobre posicionamento para donos de academia. Né? Os donos de academia são os que têm mais trabalho, porque é uma estrutura maior, que atende um público mais diversificado, né? Mas tem coisas que precisam ser feitas ali impreterivelmente, tá? Por exemplo, não tem sentido nenhum você montar um negócio novo e comprar equipamento velho. É um tiro no pé isso aí. Porque se aquele equipamento está velho e a academia vendeu e fechou, é porque aquilo ali não está mais de acordo com o público. Ah, mas está tão barato. Uhum. Vai ter que comprar 2 vezes, aí o barato sai caro. Tá? Toma cuidado com isso. Tá? Invista em bons professores para que comuniquem a imagem que você quer passar para o mercado. Né? Enfim, tá tudo lá no e-book, eu vou entregar para vocês, foi feito com muito carinho, revisado, né, baseado em muita pesquisa aí, tá? Tem também para dono de box e estúdios, tá? Falando principalmente sobre você se posicionar de uma forma adequada, né? Deixa eu achar aqui mais uma outra coisa que eu queria falar. Enfim, eu coloquei um pedaço aqui também, gente, falando de estratégias de posicionamento para lançamento no mercado fitness. Vou lançar o meu novo box agora, tá? Que eu preciso para poder lançar esse novo box? Todo passo a passo, vai lançar uma academia, vai lançar uma nova aula, né? Tem ali como que você faz a pesquisa, como que você faz o lançamento, a preparação, o pós-lançamento, as métricas que você precisa ter, as redes sociais que você pode usar, tá bom? Então tá tudo feitinho aí, vocês vão receber esse book, tem lá também minhas redes sociais, meus contatos, caso alguém precise de tirar alguma dúvida ou queira entender como é que a gente faz alguma outra coisa, tá? E minha dica final aqui, ó. Ao lançar um novo programa ou serviço, certifique-se que ele esteja alinhado com o seu posicionamento geral no mercado. A consistência entre todas as suas ofertas fortalece a sua marca e facilita o reconhecimento pelo público-alvo. Ok? O que significa isso? Fale com o cliente que você quer ter dentro do teu box, dentro da tua academia, o aluno que você quer ter como personal. Tá bom? Para isso você vai precisar construir uma imagem, um posicionamento forte, né? E para a gente entender um pouquinho como que as grandes academias, como que os grandes box estão fazendo isso, como que eles conseguem entregar uma experiência surreal para os seus clientes, né? A gente vai chamar aqui agora para falar um pouquinho sobre isso, um cara que está fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil, né? Ele tem engajado muitas pessoas, né, em prol do fitness. Eu acho isso maravilhoso, né? Foi uma pessoa que eu conheci
no comecinho desse ano, tive a sorte de conhecer esse cara. Ele foi fazer uma palestra para a gente num evento que nós realizamos. Nós temos uma convenção anual que nós trazemos todos os donos de boxe do Brasil todinho, né? 3 dias dentro de um hotel, e a gente fala de tudo, traz palestrantes, fala um negócio surreal. E o Gabriel foi uma indicação, né, da rede Biorritmo, né, do grupo Biorritmo, né? E eu falei, poxa vida, que legal, né? E não conhecia a história dele, né? Ele viaja conhecendo as academias e vendo todos os pontos fortes e fracos. E vocês acham que isso é um assunto que interessa para a gente aqui hoje? Muito legal. Então, depois do Gabriel, galera, vai vir a parte falando sobre inteligência artificial com Júnior Croco. Essa parte vai fazer você ganhar muito dinheiro, organizar processos. Então, fica até o final que tem muita coisa legal. Então, senhoras e senhores, com vocês, Gabriel Tadeu. Fala, galera. Muito boa Fala, tarde para todo mundo Gabriel. desse domingão. Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Ótimo, e você? Graças a Deus, tudo bem. Primeiro, obrigado aí pelo tempo de todos vocês, né? Obrigado pelo convite. Thomas, você é um cara que, graças a Deus, né, tão entrando boas pessoas na minha vida e você é uma dessas pessoas. E para quem ainda não conhece o Thomas, eu acho que é uma das pessoas assim mais íntegras, inteligentes e sinceros ali no sentido de confiança que eu conheci nesse mercado todo, né, até o dia de hoje. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu hoje, né, quero bater um papo sincero com vocês relacionado às experiências que eu tive dentro das academias que eu passei, né, não só as que eu gravei, né, mas algumas outras que eu também conheci e não gravei. E quero trazer também alguns exemplos práticos, né, de academias que eu visitei, para que vocês tenham ali algumas referências caso vocês queiram buscar depois, tá? Mas tudo que eu estou passando aqui para vocês hoje, né, é relacionado à experiência que eu tive anterior, né, a essa apresentação, anterior ao mundo fitness, e também tudo experiências que eu vivi na pele, né? Então, hoje vai ser além de um bate-papo sincero com os clientes de vocês, eu sou o cliente de vocês, né? Então, não é porque eu gravo que o tratamento é diferente, muito pelo contrário. Eu sempre vou avaliando as academias também de acordo, né, com os dias que eu não estou gravando, que ali sim você tem as avaliações mais sinceras. E aí, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês, mas eu queria que quem está aí, por gentileza, coloque uma reaçãozinha no chat. Se quiser, não precisa abrir a câmera, mas quem quiser abrir a câmera também, fico feliz. E caso vocês queiram fazer perguntas, caso vocês queiram é, mandar sugestões ou o que seja relacionado à apresentação de hoje, é um bate-papo, tá? Eu vou tentar correr ao máximo ali, porque são 25 minutos e essa apresentação tem por volta de 1 hora. Então, eu vou correr ao máximo ali, mas se tiver alguma dúvida, se ficar alguma coisa, alguma ponta solta, vocês me avisam por gentileza, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês me avisam, por favor, quando aparecer para vocês. Apareceu. Foi? Beleza, então fechou. Galera, é o seguinte, me apresentando aos que não me conhecem, eu sou Gabriel Tadeu, né, conhecido como sommelier das academias. Eu faço um trabalho bem diferente no mercado, é um trabalho que foi o primeiro, né, a ser criado no mundo relacionado a 100% reviews de academia. Existiam outros canais, obviamente, que faziam isso, mas era uma coisa um pouco mais esporádicas, né, e até hoje existem também. Mas contando um pouco da minha história, eu já fui do mercado financeiro, já fui atleta, e no mercado financeiro eu tive a oportunidade nos últimos anos, né, além de passar por toda a área de investimento, construir áreas de marketing dentro de corretoras de valores e bancos. Então, quando eu falo de marketing, quando eu falo de experiência do usuário e tudo isso, também são de experiências anteriores que eu tive em bancos assim, bilhões, né, e bancos gigantes aí que a gente construiu áreas de marketing lá dentro. Então, tudo que eu tenho falado aqui, colocado na apresentação, são coisas que eu vivi como experiência, tá, para passar para vocês. É, o meu canal, ele surgiu a partir, né, de umas férias que eu estava passando, né, aqui em São Paulo mesmo, e eu participava de algumas academias, né, treinava em algumas academias de alto padrão, porque para mim aquilo era o máximo, sabe? Era meu ponto de escape. Eu não conhecia aquele tipo de academia. Para mim, o que existia era academia de bairro. Então, quando eu comecei a frequentar esse tipo de academia, eu fiquei maravilhado, né? E aí me veio uma ideia
nessas férias de gravar uma academia chamada Reebok Sport Club, eu não sei se todos vocês conhecem, e desse primeiro vídeo bombou o meu canal, né? Então eu tinha 300 seguidores, no primeiro vídeo bateu mais de 2 milhões de visualizações. E a partir daí aproveitei que estava de férias, gravei mais academias e aí as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Até que hoje, né, eu tenho um canal com mais de 88 milhões, né, de impactantes. Eu acho que hoje já está mais de 100 milhões, né, desse número. 5 milhões de curtida, hoje também já deve estar na casa dos 8 milhões de curtida, um pouco mais ainda. E passando um pouco mais para vocês do que vai ser a apresentação de hoje, eu sou o cliente de vocês, como eu falei. Então, basicamente, tudo que eu vou avaliar e todos os pontos que eu vou avaliar aqui para vocês são de coisas que eu tenho pontos práticos para explicar para vocês, tá? Então, vamos começar, porque a gente tem pouco tempo. Primeiro, eu fiz uma separação nessa apresentação de alguns pontos e tópicos que eu fui colocando ao longo dessa apresentação, justamente para separar os tipos de experiências que eu tive dentro das academias, tá? Quais são esses tipos de experiência? Visual, atendimento ao cliente, marketing e etc, tá? Nesse primeiro ponto, eu coloquei uma experiência visual. E o que eu tenho dessa experiência visual, tá? Colocando a parte de arquitetura alinhada com a marca. Então, hoje em dia, quando eu vou avaliar academias e quando os clientes de vocês entram nas academias, box, estúdios de todos vocês, obviamente, né, nós como um ser humano que é muito visual e a grande maioria da população também é bastante visual, a gente foca muito nisso, né? O visual é o primeiro impacto, tanto visual de uma pessoa quanto visual do seu negócio para quem está entrando, né, dentro do seu negócio, tá? Limpeza e organização. Às vezes parece até meio óbvio, né? E muitas das coisas aqui que vocês vão ver, às vezes podem até parecer óbvias, mas na grande maioria da parte, né, na grande maioria das vezes, não conseguem fazer de uma forma tão certa e intensa para que as pessoas tenham esse impacto no dia a dia dentro dos treinamentos deles, tá? Então, quando eu falo de organização e limpeza, quando eu entro numa academia para fazer avaliação, eu avalio desde se o chão tá limpo, se o vestiário tá limpo. Obviamente é muito difícil manter o vestiário limpo, eu sei muito bem, ainda mais numa academia low cost, de repente, que tem um fluxo de pessoas maior. Porém, é sempre importante você ter uma equipe muito dedicada para essa parte, porque se você não gosta da sua casa desorganizada, você também vai julgar quando você vê um outro negócio que você está pagando para estar lá também desorganizado. Então, a limpeza e a organização, né, também faz muita importância dentro do negócio de vocês. E organização, inclusive, dos aparelhos, organização, inclusive, das pessoas que estão trabalhando lá dentro, organização, inclusive, da parte visual, de como que as pessoas estão trabalhando dentro do seu negócio, qual que é a roupa que elas estão usando, se é uma roupa apropriada para o público que você quer atingir, se de repente ele, pô, tá um dia de frio, por exemplo, uma academia que eu fui visitar um tempo atrás, tava um dia de frio, e a academia em si não oferecia, né, uniformes de frio para os seus colaboradores. Automaticamente todo mundo se descaracterizou. Automaticamente todo mundo colocou uma blusa diferente, uma jaqueta diferente, uma calça diferente, a ponto de eu não saber quem realmente trabalhava ali naquele lugar. Então é muito importante olhar para o aspecto visual da sua academia, desde a arquitetura até os seus colaboradores e as pessoas que estão entrando, né, dentro do seu negócio, tá? Faz sentido? Manda uma reaçãozinha por gentileza. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, ambientes calculados. Por que eu falo ambientes calculados? Hoje em dia, quando você vai fazer uma avaliação de arquitetura da sua academia, um novo negócio, quando você vai criar, não adianta de nada você colocar, pô, vou fazer um jardim de inverno aqui, vou fazer uma área de interação nessa parte, eu vou fazer um coworking nessa parte. Mas será que o seu cliente, o público-alvo que você quer atingir, quer esse tipo de demanda, quer esse tipo de estrutura? Então é sempre importante fazer essa avaliação para que você tenha otimizado dentro do seu espaço tudo aquilo que o seu público-alvo e o seu cliente quer atingir. Tomás falou bastante da parte de público-alvo. Esse é o primeiro ponto para quando você quer construir uma academia ou qualquer tipo de negócio fitness, porque isso vai pautar o que você vai fazer, desde a arquitetura até como você vai reagir, né? Como você vai agir dentro do seu negócio e como você vai transmitir para que seus colaboradores sejam treinados para reagir dentro do seu negócio, tá? Olhando para um segundo ponto, na verdade a gente está na experiência visual de exemplos, tá? Os exemplos que eu coloquei aqui para vocês são exemplos de academias que eu já fui, e tem alguns pontos que eu vou colocar como ponto-chave de né, cada requisito que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui eu coloquei como exemplo a The Simple Gym, a Six Sport Life, a Arms Gym e a Nation CT.
Todas elas têm o seu ponto-chave na parte visual, e no visual que eu digo é a arquitetura, os colaboradores, o que você tem de ambiente lá dentro, ambientes calculados, né? Como algumas academias às vezes são colocadas, né, em áreas de escritórios. Em áreas de escritórios é importante sim que você tenha um coworking, porque às vezes a pessoa quer fazer uma reunião rápida ali depois do treino dela, na hora do almoço, ou depois, antes de ir para o escritório, ela precisa fazer um call rápido, precisa ter esse coworking. Às vezes, quando você vai fazer num ambiente em que seja um bairro ou alguma coisa nesse sentido, talvez o coworking não faça tanto sentido assim. As pessoas estão do lado de casa, as pessoas não estão ali trabalhando, elas estão nas suas residências. Então, é muito importante olhar para essa parte também. E aqui, como destaque na parte visual, eu coloco a The Simple Gym, que inclusive eu acho que o Thomas falou nessa apresentação dele. A The Simple Gym é uma academia que fica no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, ali, né, na região de Botafogo. E essa academia, ela teve, né, uma particularidade muito legal que eu vou abrir para vocês no final da apresentação, mas já adiantando, a The Simple Gym, se você entra nela, de primeira impressão, você fala, caramba, parece um galpão no qual eles colocaram um monte de aparelho, porém é uma academia muito linda. Então, o que que eles fizeram aqui? Eles adaptaram, né, o objetivo deles, como o Tomás falou, de uma geração Z, para a arquitetura daquele ambiente, e ao mesmo tempo isso traz, né, um conforto visual para as pessoas que estão entrando lá dentro e para os clientes que estão entrando lá dentro, muito bom. Então, é uma academia que, por mais que a sua arquitetura seja completamente simples, e vocês vão ver nas fotos quando vocês entrarem no Instagram deles, é uma academia que ela faz um impacto visual muito grande quando você entra lá e vê de fato o que eles estão apresentando por lá, tá? Six Sport Life é a mesma coisa, uma das academias hoje mais caras de São Paulo, né? É uma academia de alto padrão, uma academia um pouco mais exclusiva, e tudo que eles fizeram ali dentro foi pensado nessa exclusividade. Então tem um ambiente mais resort, né? Tem uma pegada mais resort. E aí a Nation CT também, da mesma forma, eles investiram bastante nessa parte de arquitetura, tanto na nova unidade deles agora da Anália Franco, como na unidade deles da Paulista. E a Arms Gym é uma academia do Pacholok, né? Aquele treinador super conhecido. E o Pacholok em si ele tem uma rede de academias que chama Arms Gym, né? Lá no interior de São Paulo, em Cascavel, tá? Depois, se vocês quiserem pegar todos esses exemplos para anotar, ver no Instagram deles e tudo mais, essa apresentação eu vou pedir para o Tomás enviar para vocês, tá? Então não precisa tirar print, não precisa tirar foto, que eu vou mandar para todos vocês, tá bom? Segundo ponto, experiência de atendimento. É interessante essa parte de experiência de atendimento, porque às vezes vocês e as pessoas que estão montando qualquer tipo de negócio associam o atendimento e a experiência do usuário a coisa cara, né? A coisa que, pô, só vai ter uma experiência do usuário quando o cara for para uma academia de R$ 3.000, uma experiência do usuário quando o cara for para uma academia de R$ 2.000. Não, muito pelo contrário. Então aqui você precisa ter uma forma de abordagem que seja interessante para o público que você quer atingir. E isso eu vou dar um exemplo para vocês que vai evidenciar exatamente o que eu quero dizer com isso. Proatividade natural. O que que eu quero dizer com proatividade natural? Proatividade não é só o seu colaborador ir até os clientes de vocês com cara fechada e falar: você precisa de ajuda? Você não vai aceitar a ajuda de um cara como esse, ou de uma pessoa como essa. Você fala, pô, o cara tá na maior má vontade, ele dá até, né, receio de pedir para uma ajuda para essa pessoa. Então, proatividade natural é quando você tem um colaborador que de fato está engajado e ele está engajado em também fazer, né, essa proatividade, esse atendimento, né, para o seu público, mesmo antes deles pedirem, tá? Então, também tem um exemplo muito grande agora que eu fui na Life Fit, né, downtown ali no Rio de Janeiro, e eu tava procurando meu irmão, que, né, a gente ia começar a fazer a gravação, não encontrava ele, e vieram três pessoas pedirem, né, perguntarem, na verdade, o que que eu estava precisando, se eu precisava de ajuda, se eu estava precisando de ajuda com o meu treino, se eu estava precisando de ajuda com alguma coisa. Então, isso sim é proatividade natural. E todos eles engajados em realmente me ajudar. Pô, mas realmente tá tudo certo? Tá tudo bem? Não, então beleza, ó, qualquer coisa você me avisa, meu nome é tal, 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 tô aqui nesse canto, tô atendendo essa área, então você vem me perguntar. Isso é proatividade natural. É muito além do só ser proativo e chegar para a pessoa e falar: "Você precisa de algum bagulho? De alguma ajuda?" Então, tem um pouco mais dessa diferença de encantamento e atendimento do cliente. Conexão real, né? Quando você tem esse atendimento proativo e quando o colaborador da sua casa ele tem esse atendimento mais de realmente servir as pessoas que estão lá dentro, aí sim ele gera uma conexão real, né? Conexão real é quando as pessoas vão para dentro da sua academia se sentindo em casa.
Conexão real é quando as pessoas entram na sua academia e lá ele não se sente tão abatido ali, ele não se sente tão intimidado com o ambiente academia, porque ele sabe que ele está em casa, que ele vai conhecer o personal tal, que ele vai conhecer o professor tal, que ele para bater um papo com o professor, que ele para bater um papo com o aluno. Então, esse tipo de conexão real faz com que, inclusive, aumenta o LTV do teu cliente dentro da tua academia, do teu box, ou, né, eu vou falar academia aqui, mas vamos colocar abrangendo todo mundo, tá, pessoal? E atendimento virtual. Atendimento virtual, o que que eu quero dizer? Atendimento via WhatsApp, atendimento via Instagram. É importante você ter robôs atendendo ali e tudo mais, até quando é um volume mais alto de atendimento. Só que hoje em dia tem muita inteligência artificial que deixa mais humanizado esse atendimento. Ao mesmo tempo que as pessoas do seu atendimento que estão vendendo o plano, as pessoas que estão do seu atendimento que estão fazendo um suporte para você, ela precisa estar de fato ali para te atender da melhor forma. O que que eu quero dizer com isso? Eu fiz um teste de atendimento com uma grande rede para perguntar quais eram os preços, né, que eles pactuavam ali na academia. Era uma rede de alto padrão, inclusive. Quando eu fiz a pergunta para essa pessoa, ela simplesmente respondeu: "Tá, mas você já conhece a academia?" Eu falei: "Não, eu conheço já, eu só queria saber realmente como que são os valores e tudo mais." Aí ela me perguntou: "Você é de Gympass?" Eu falei: "Não, não, eu só quero saber realmente os preços, me explica um pouco mais ali como funcionam os planos de vocês", e ela mandou uma tabela de preço. Ela não perguntou quem eu era, como eu estava e se o que que eu queria, qual que era o meu objetivo. Então, não entrou ali em detalhe e depois que ela me mandou o preço, que eu fiz algumas outras perguntas, ela simplesmente respondeu de forma completamente objetiva e deu tchau e terminou o atendimento. Então, esse é o tipo de atendimento virtual que, às vezes, um robô de inteligência artificial vai atender melhor do que esse atendente humano. Vai fazer mais opções para que você tenha, né, essa experiência do usuário via inteligência artificial, via atendimento virtual, melhor às vezes até que um ser humano, tá? E hoje em dia tem muita plataforma aí que disponibiliza isso, mas eu também sou muito fã do atendimento humanizado, tá? Quando você vê que a pessoa já tem uma quantidade certa de respostas dentro da inteligência artificial que ela não consegue resolver, e aí você já manda para o atendimento humano. Ninguém gosta de ficar falando com robô ali, robô, não resolve a questão e depois você nunca é mandado para um atendimento humano, né? Para mim isso não é uma boa experiência. Exemplos que eu coloco para vocês, e aí falando daquela parte de valor que eu ia elucidar, tem a Biomania. A Biomania é uma academia que ela fica ali, acho que próximo de Barueri, se eu não me engano, porque faz bastante tempo que eu fui lá. Quando eu fui para essa academia, gravar ela, as pessoas que estavam lá, os colaboradores, não sabiam que eu estava lá para gravar. Só o dono sabia. E aí, fiz o meu treino, minha noiva foi junto comigo, porque na época ela me ajudava a fazer a gravação. E o atendimento daquele lugar era um atendimento completamente real. As pessoas vinham me perguntar se eu estava precisando de ajuda. As pessoas vinham para minha noiva, via que ela estava fazendo algum tipo de exercício errado. Ó, desculpa, eu posso só corrigir aqui rapidinho para te mostrar como a forma certa de fazer. Sempre muito proativo, muito solícito, ao mesmo tempo educado. Então, eu tive essa percepção, mas eu não falei nada para ela. Quando eu fui pro carro, né, eu fiz isso justamente de teste. Quando eu fui pro carro, quando a gente foi pro carro, a primeira coisa que ela virou pra mim e falou assim: "Mô, você viu a diferença de tratamento e atendimento das pessoas daqui?" E assim, foi uma experiência tão grande que me impactou positivamente, impactou ela positivamente, e a gente não tá falando de uma academia de alto padrão, a gente não tá falando da academia de R$ 3.000, muito pelo contrário, é uma academia que custa ali na faixa de R$ 200, cento e poucos reais, né, de acordo com o plano. Então, o atendimento faz total diferença na vida de vocês. Coloquei a Life Fit, né, com o exemplo dos professores que entraram em contato comigo, e a Nation CT da mesma coisa, por mais que seja uma academia um pouco mais focada na performance, sempre que eu vejo, né, novos alunos ali dentro da academia, os professores também são bastante solícitos e vão até as pessoas, tá? É muito interessante que vocês, como donos e futuros donos de academias, vão para essas academias para fazer seus próprios testes. Vão lá treinar, pagam uma diária. É super importante vocês terem também essa vivência, porque vocês vão tirar muita referência a partir delas. Próximo ponto, a experiência de metodologia. Quando eu falo de metodologia, eu tenho uma crítica construtiva. Por quê? A grande maioria das academias que entram em contato comigo para fazer geração de conteúdo, eles mencionam o atendimento deles, né, como um diferencial, e falam também das suas metodologias próprias como diferencial. Porém, de todas essas academias, posso dizer que 20, 30, 40% no máximo delas de fato tem uma metodologia diferenciada. O restante é mais do mesmo.
Então, quando você fala que você tem uma metodologia diferenciada, será que de fato ela é diferenciada? Para quem que ela é diferenciada? Será que o seu aluno consegue explicar a tua metodologia? Porque não adianta de nada você ter uma metodologia, você fala, pô, a minha metodologia é completamente diferenciada. Mas se o seu público, o teu aluno, a pessoa que paga você, ou os futuros, né, alunos que vocês vão ter dentro de casa, não souberem, né, não souberem falar o que é de fato a sua metodologia, onde de fato ajuda na vida deles, onde de fato vai ajudar na minha vida para que eu faça o plano junto com vocês. Então, vocês terem uma metodologia que seja única ou que seja uma metodologia muito coesa dentro do negócio de vocês é muito importante, mas precisa saber passar Nossa. isso também para os clientes de vocês. Tem alguém falando alguma coisa? Vamos seguir. E a qual público se aplica? Eu tenho um exemplo aqui bem legal para passar para vocês, que é do Espaço Vex. O Espaço Vex é uma academia que fica em Manaus, né? Sinceramente, não é uma academia que você olha assim e você fala, nossa, que academia de alto padrão, que academia muito linda e tudo mais. Porém, quando eu entrei para gravar, que eu tive um feedback dos próprios alunos, é incrível como a metodologia está tatuada nos alunos, como todos eles sabem qual que é o processo de metodologia e onde eles querem chegar. Como que é feita essa metodologia dentro do Espaço Vex? Lá eles separam os alunos em fases. Então, quando você chega para treinar no Espaço Vex, ele não simplesmente coloca você para ir para a área de musculação já. Você passa por um processo de preparação que é parecido com uma fisioterapia, só que um pouco mais de performance, né? Um pouco mais focado para preparar o seu corpo preventivamente para aí sim você ir para a área de musculação. Só que todos os alunos que entram lá entendem essa metodologia e agem como se esse processo de nível, né, de subir para a área de musculação, fosse de fato, né, um gaming dele conseguir, pô, agora eu conquistei de ir para a área de musculação, sabe? Então todos eles sabem explicar exatamente como funciona a metodologia do Espaço Rex, todos eles gostam dessa metodologia, e quando você vai fazer o plano na academia, isso é muito bem falado para que quando você entra lá, você vai ter total ciência de como vai acontecer a sua jornada. Então deixa claro, né, como que vai acontecer a sua jornada. A Arms Gym também eu coloquei a metodologia, mas na verdade aqui essa foto ela é do Tiro Certo. Tiro Certo é uma academia no meio da Faria Lima, de golfe, né? Então tem ali a área de golfe deles, né? A pista de golfe dele e tudo mais, bem menor, né? No estilo menor, com um simulador também que tem lá para eles. Só que as pessoas que estão dentro desse espaço, né? Elas treinam preparadão, né? Para preparação para você jogar golfe ou para você fazer qualquer tipo de esporte que seja relacionado ao seu esporte. Pá, quero jogar beach tênis. Eles fazem, né, toda uma metodologia clara para você e um plano claro para você de que você vai fazer e quais vão ser os estágios que você vai fazer até chegar de fato, né, a jogar um golfe, a jogar beach tênis, a jogar qualquer tipo de esporte que você queira. O foco lá maior é golfe, mas tem outros esportes também que eles ajudam você ter, né, o desenvolvimento para jogar aquele esporte. E o estúdio First Move, da mesma forma, é um estúdio aqui em São Paulo, de personal, que ele tem justamente uma parte de metodologia um a um, né? É um estúdio que o Cássio Fidley, que é o dono, ele conseguiu implementar nas pessoas, né, no público mais alto padrão, luxo, né? O dele é acima do alto padrão, que é o luxo. O treino de performance para essa galera que geralmente não fazia um treino de performance. Então você vê aquelas modelos, blogueiras fazendo treino de performance, sim, porque é uma metodologia clara, como ele vai fazer, o que ele quer fazer com você, o que ele quer chegar de objetivo. Então é sempre importante ter essa metodologia clara. Experiência de comunidade e tribo. Eu falo sempre que a experiência de comunidade e tribo, ela parte do dono da academia, ela vai para os colaboradores e dos colaboradores ela reverbera para o teu cliente. Não adianta você querer montar uma tribo, não adianta você querer montar uma comunidade se o dono não está em linha com essa comunidade, se os seus colaboradores muito menos, e aí sim não vai reverberar para o teu cliente. Todos precisam estar envolvidos dentro desse processo. Não é uma coisa forçada, é com metodologia também. É uma coisa que, pô, eventos que o Thomas falou que você consegue fazer para criar campeonatos que você consegue fazer para criar também essa sensação de comunidade. E tem uma academia, né? Ela, para mim, é um dos maiores cases de comunidade hoje no Brasil, tá? Chama Slim Fit. A academia Slim Fit ela é só para o público feminino e a dona, ela tem uma metodologia
Você pode treinar 3 vezes na semana para ter resultados, são treinamentos funcionais. E dentro da Slim Fit, você não pode ir qualquer horário. O seu horário ele é fixo. Então, por exemplo, eu vou treinar de terça e quinta às 8 horas da noite. É terça e quinta às 8 horas da noite, não importa o que aconteça. Fazendo isso, todas as mulheres daquele horário treinam quase todos os dias juntas, viram completamente amigas e vira aquele complozinho que uma não deixa a outra faltar. Quando acontece alguma coisa com alguma, o pessoal entra em contato. O próprio aluno faz isso, não é a dona que faz isso, é o próprio aluno que faz isso. Então, hoje, ela conseguiu montar uma comunidade tão forte dentro da Slim Fit que os próprios alunos são a sua fonte de captação para venda de franquia. Então, a grande maioria dos franqueados delas são os próprios alunos, que são as mulheres, né, que estão lá, que gostam tanto da metodologia, inclusive estão vindo para São Paulo agora, que elas fazem esse processo de investimento no negócio. Não é uma academia barata, mas as pessoas pagam caro para estar dentro daquela metodologia e fazer parte daquela comunidade, daquela tribo, tá? Isso é muito importante por essa observação que eu coloquei aqui para vocês. Mídia paga, ela capta muito. Você coloca dinheiro, a mídia paga vai captar. Só que a comunidade é a única que tem a capacidade, a única não, né? É uma das únicas que tem a capacidade de manter as pessoas dentro da tua casa, dentro da tua academia, tá? Então é muito importante fazer esse investimento alto, né, de avaliação da tua academia para ver se a comunidade está sendo formada da forma correta lá dentro. E aí tem o exemplo da Ironberg, que vocês sabem que é um grande case de comunidade, né? Grande case a ponto da loja da Ironberg faturar mais do que muita academia aqui no Brasil. Então as pessoas, elas fazem questão de treinar na Ironberg. Elas fazem questão de fazer parte daquela comunidade. E fazem tanta questão que eles compram os artigos da Ironberg na lojinha da Ironberg. Então, isso sim é formar uma comunidade e o Betão e as pessoas que estão ali por trás conseguem fazer isso de uma forma muito legal. E CrossFit e Hyrox também, que a gente sabe que é um grande exemplo. E aí entra o marketing, né, a experiência de marketing, que é uma coisa também que eu tenho, né, de experiência ali dentro do meu know-how, né, do que eu tive de carreira. E hoje, para mim, né, na minha definição, o simples não funciona mais. E você pega vários exemplos de grandes redes de academia de alto padrão hoje que continuam tentando fazer o simples, mas não conseguindo se desenvolver. Então, é muito importante hoje em dia você estudar um pouco mais sobre marketing. Não precisa ser especialista, porque você pode ter uma pessoa da tua equipe especialista de marketing, mas seja generalista daquilo que você oferece dentro da tua academia para você saber cobrar essas pessoas. Não ignore o médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Você não ignorar o médio e longo prazo é você investir em branding, é você investir na tua marca, é você investir em situações que não vão trazer um resultado de curto prazo, que você fala, pô, amanhã eu vou ter o resultado daquilo que eu fiz de investimento. Mas você vai ter um resultado com certeza no médio e longo prazo. E brand é uma coisa que, para mim, é uma das mais importantes dentro do marketing de qualquer empresa, porém, muita gente não olha com o valor que deveria olhar. Tá? Então é super importante olhar para o branding, para a marca de vocês e a equipe dedicada, né, que você tem dentro da sua academia para fazer o marketing, tá? Independente de qual seja o tamanho da sua academia, você pode começar com uma pessoa, duas, três, quatro pessoas. Se for uma rede um pouco maior, você pode colocar mais pessoas. Mas é sempre muito importante você ter, né, colaboradores dentro da tua academia, do teu estúdio, que sejam focados no marketing. Para gerar conteúdo, que seja todos os dias, que seja toda semana, mas conteúdos que de fato façam, né, a diferença para o negócio de vocês. E hoje, é mais do que exemplo que um conteúdo bem feito ele no orgânico gera mais captação do que se você colocar dinheiro. Sai mais barato. Hoje em dia é muito fácil colocar dinheiro. Mas quando você tem um marketing orgânico forte, coeso, vocês trazem mais captação, mais barata, do que se você colocar dinheiro lá na mídia paga e trazer, às vezes, leads que não são tão legais assim para o teu negócio, tá? E aí eu tenho alguns exemplos também aqui para passar para vocês. A The Simple, né? E o que eu falei para vocês no começo que eu ia evidenciar para vocês. A The Simple é o que muitas pessoas que estão montando academias gostariam de atingir. Quando eles criaram a The Simple, eles pensaram numa academia low cost. E o objetivo deles era ser uma academia low cost. Só que eles acertaram tanto no branding, tanto na marca, que eles não estão conseguindo continuar como uma academia low cost. E quando eu fui lá visitar, né, eu conversei com os donos e tudo mais, eu falei assim, galera, vocês acertaram tanto na marca de vocês, no branding de vocês, que quando eu olhei para o Instagram, eu falei assim, cara, essa academia deve ser fácil mais de 600 a 700 reais. Eles cobram menos de 200 na pré-abertura. É muito barato perto daquilo que você olha de marketing. Marketing é uma Manu City,
marketing com a Malu Borges. Então, eles conseguem colocar uma marca tão forte, tão coesa, que antes mesmo da segunda unidade da academia, e antes mesmo deles conseguirem falar que eles estavam fazendo um processo de expansão, grandes marcas como a própria Red Bull estava correndo atrás deles para fazer um brand, para fazer uma parceria, né, entre as marcas ali. Chamou a atenção do próprio dono, né, ex-fundador da... Ex não, né? Fundador da reserva, né? Ex-colaborador da reserva. Então, chama a atenção de grandes marcas e é importante você olhar para essa parte dentro do marketing de vocês, tá? Então, a The Simple, eles são obrigados hoje a aumentar o ticket médio deles de tão certo que eles fizeram o branding e a marca deles, tá? E aqui tem também a MoveFit, que eu só vou evidenciar para vocês rapidinho, Tomás, se eu passar um pouquinho, você me desculpa, mas é rápido mesmo aqui, só para finalizar. A MoveFit Brasil é uma academia nova, que acho que inaugurou a primeira na semana passada, se eu não me engano. Dá uma olhadinha no Instagram da MoveFit. Galera, eles estão dando aula de marketing, aula de como gerar conteúdo orgânico. E eles começaram a dar aula de como gerar conteúdo orgânico um mês antes, 2 meses antes da academia ser inaugurada. A academia não tinha nem sido inaugurada e o Instagram dela estava mais bombado do que academias de 10 anos, 15 anos de história. Então, precisa olhar muito bem para o marketing que você faz dentro da tua academia, que o conteúdo orgânico ele é super importante. E no final também eu vou falar como eu posso ajudar vocês também nessa parte, tá? E aí tem a percepção de valor, que o Thomas falou um pouquinho também ali na parte de percepção de produto e tudo mais. E quando você tem um Rolex, né? Eles fizeram uma experiência de entregar um Rolex dentro de um papel de pão, e aí as pessoas achavam que era falso, achavam que era da 25, achavam que, pô, isso daqui não é um Rolex, não aceitavam um presente ou aceitavam só por educação. E a experiência foi completamente outra quando eles entregaram na caixa do Rolex. Então, não adianta vocês terem um produto maravilhoso, um Rolex na academia de vocês, se vocês não conseguem envelopar esse produto e mostrar para o público de vocês a ponto que eles falem, pô, vale a pena pagar essa academia, vale a pena pagar esse estúdio. Então, fica essa reflexão para vocês. E eu coloquei aqui, não adianta ter, né, os diferenciais se você não souber mostrar. Não adianta você ter os maiores diferenciais do mundo, o seu melhor negócio, se você não consegue, evidentemente, fazer, né, mostrar para o seu público e para as pessoas que te acompanham quais são de fato esses diferenciais e quais os valores deles. Eu falei até na apresentação do Thomas da última vez, galera, eu não sou contra a Canva. Essa apresentação, inclusive, foi feita no Canva. Mas é muito triste quando você vai olhar para o marketing de uma academia que precisa de visibilidade, precisa de captação, mas está lotado de imagem estática, lotado de imagem de Canva. Não vai captar. As pessoas, por exemplo, elas olham o meu vídeo, ou as pessoas quando passam na frente e elas querem conhecer a academia de vocês, a primeira coisa que elas vão ver é o Instagram. Se ela chega lá e não tem um vídeo que mostra a academia, não tem um vídeo que mostra a metodologia, não tem um vídeo que mostra as pessoas que treinam lá, automaticamente você perde um lead fácil, um lead que passou na frente da tua academia, porque o seu Instagram não é muito bem trabalhado dentro de conteúdos para fazer essas pessoas sentirem desejo de estar dentro do teu negócio. E aí, tem o exemplo da Red Bull, né, que o dono, ele fez um marketing super criativo lá no começo de colocar latinhas dentro de lixos, perto de baladas e tudo mais, justamente porque é para mostrar para vocês, né, que o marketing ele é completamente criativo. Não precisa copiar a MoveFit, não precisa copiar a The Simple. Não estou falando que existe fórmula de bolo, mas para o teu negócio sempre vai ter uma opção de marketing interessante para que você possa aumentar cada vez mais a visibilidade dele, tá? Aqui eu coloquei também algumas dicas para vocês de conteúdos que vocês podem fazer, depois o Tomás manda para vocês. E aqui tem um vídeo que eu não sei se vai dar para ver o áudio. Será que dá para ouvir o áudio, Tomás? Dá? Então eu vou colocar aqui, vocês me falam se está certo, tá? É. Então vamos fazer o seguinte, ó, não Não está está aparecendo o saindo áudio para. áudio. Não tem problema. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo para vocês, mas esse vídeo ele evidencia o quanto é importante o seu cliente saber a tua metodologia, o seu cliente gostar do teu produto, e quando ele gosta do teu produto, faz parte da tua comunidade e tem um produto coeso, né, uma entrega desse produto coeso ao longo do tempo, ele se torna o seu próprio marketing. Então, quando vocês verem esse vídeo depois, vocês vão lembrar disso, tá? E aí, essa foi rapidamente ali a minha apresentação para vocês dentro da minha experiência. Se tiverem mais dúvidas, nesse QR Code vocês conseguem ir para o meu grupo de donos de academia. Eu faço uma validação com todos que entram lá, tá? No privado, então dá uma olhadinha depois no privado de vocês. Tem o meu contato e eu também ofereço consultoria de marketing
consultoria que eu chamo de Caminho das Pedras, de orientação para montagem de novas academias, e tenho outras empresas voltado para o fitness, tá? Vou fazer um curso também, né, voltado para o marketing. Então, o curso ele vai ser voltado tanto para donos de academia quanto para profissionais de marketing. Então, fiquem atentos dentro desse grupo, que quando eu gerar esse curso que eu estou fazendo com bastante carinho, vou mandar para todos vocês lá. Então, façam parte do grupo. Obrigado pela atenção de vocês nesse dia. Mandem a reaçãozinha aí se vocês gostaram da apresentação. E depois do grupo lá a gente troca um pouco mais de ideia. Obrigado, gente. Valeu, doutor Gabriel. Fantástica apresentação aí, muitas Obrigado, ideias irmão. legais, né? E a minha dica para você que está assistindo aqui, gente, é se a carapuça serviu em alguma coisa que o Gabriel falou ali, que você tem certeza que você não está fazendo, talvez seja a primeira alteração que você precisa fazer na tua operação para ela poder performar bem. Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua generosidade em trazer esse conteúdo maravilhoso para a gente aqui, tá bom, meu irmão? Tamo junto, meu irmão. Sucesso. Valeu, Continua fera. aqui. Fica com Deus aí. Galera, a pessoa que eu vou chamar aqui agora, né, esse cara daí, ele tá bombando, né? Ele acabou de fazer um exit de uma plataforma de pagamentos que movimenta, né, mais de 100 milhões. Ele acabou de fazer o exit, né? Ele já atua no mercado de fitness há 25 anos, né? Eu, quando reencontrei, fiquei muito feliz de ver que ele é atuante no segmento, né? É um cara que está sempre inovando, né? Logo que as academias começaram a pensar em marketing digital, ele era o cara que estava mentorizando e direcionando e fazendo tudo o que podia para os grandes donos de academia, né? Hoje esse cara, eu tenho ele como sendo o maior especialista do Brasil em escalar negócios, né, principalmente negócios no ramo fitness. Ele tem usado muita inteligência artificial para isso, o que o torna, né, a maior autoridade, né, que usa inteligência artificial hoje no mercado fitness. Então a gente tem a sorte e a grata satisfação de anunciar esse cara aqui com vocês, Júnior Croco. Tá sem som, Croco. Não tá saindo som. Ainda não. Ainda não. Não. Libera, libera. Aê, Agora boa. tá certo? Agora tá beleza. Então, beleza. Então tá perfeito. Não tá dando duplicidade, não, né? Não, Não, então tá bom. Então vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação. Muito bom ouvir essas palavras são tão generosas tuas, Tomás. Primeiro, parabéns aí pelo evento, pela organização. Eu sei que sempre quando a gente tenta construir algum movimento em alguma organização para o mercado, sempre dá um trabalhão danado. Pô, final de semana ainda também mais dolorido ainda, muitas vezes, que a gente está o dia inteiro aí, né, trabalhando, a semana toda trabalhando, e aí chega no final de semana, os empresários do fitness tendem a continuar trabalhando. Então, isso é muito legal. Então, para todo mundo que está aí, parabéns por vocês estarem aqui. Tenho certeza que todos vocês têm negócios que são promissores, e se não são, vão continuar. Meu objetivo hoje aqui é trazer para vocês um cenário mais profissionalizado da IA, da inteligência artificial aplicada ao negócio. A gente vê muita coisa sobre inteligência artificial por aí, muita coisa mesmo, só que muito pouco está relacionado ao business, está relacionado ao negócio. Isso torna mais difícil a gente conseguir tropicalizar as coisas. Então, eu queria só que vocês colocassem nos comentários, por favor, quem já usa inteligência artificial no negócio, só escrever eu uso, e depois eu quero que você me fale o que você faz com isso, porque, para mim, é mais importante o que você faz do que você estar usando ou não. Por que isso? Porque são camadas diferentes que vão fazer você ter crescimento ou não. Então, o Tomás foi muito gentil quando ele fala sobre especialista em crescimento de negócios, e está muito apoiado nisso, né? Na construção de mecanismos de crescimento. Então, todo negócio ele cresce se ele tem máquinas de crescimento preparadas e organizadas e orquestradas. E aí que entra o dono do negócio, aí que entra o gestor da academia, entra o cara que tem a visão
do que é que vai acontecer, que tem a competência de fazer acontecer e tem a coragem de colocar a mão na massa. E essas são 3 características fundamentais de todo empreendedor que consegue escalar negócio. Ele tem visão, competência e coragem. A visão para enxergar a possibilidade, a competência para saber fazer e a coragem para implementar de fato, que é a energia. Que muitas vezes o negócio ele não acontece por falta de energia. Eu vou te falar que quando eu falo muitas vezes, eu te asseguro que 90% não acontece por falta de energia, nem por falta de competência. As pessoas, normalmente, elas sabem o que tem que fazer, mas elas não conseguem ter energia suficiente para colocar isso daí em prática. E quando a gente pensa em inteligência artificial nessa camada, cara, a gente começa a ter mais velocidade, então começa a dar mais condições de a gente conseguir, de fato, realizar aquele negócio que a gente desejaria. Então, eu preparei para vocês aqui alguns insights, tá, que vão ajudar a gente a dar uma norteada na visão. Então, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, talvez dê, talvez não dê, mas aqui, na verdade, ele é uma tela que está relacionada ao primeiro curso que eu dei de marketing digital em 2015. Então, em 2015, o primeiro curso não, já tinha um ano que eu estava, isso aqui é no começo de 2015. A questão é que essa tela aqui, ela mostra a estrutura de crescimento através de marketing digital. E é justamente esse mesmo mecanismo que é utilizado provavelmente na academia de vocês hoje, que é a aquisição de lead, aquecimento desse lead, ele converte uma landing page, recebe uma sequência de e-mails. Então, isso eu ensinava em 2015 e hoje está consolidado no mercado. E inteligência artificial vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, o que eu vou mostrar para vocês, a gente está prevendo o futuro, e quando eu falo futuro, daqui 1, 2 anos, você vai ver o mercado todo operando dessa forma. Então, vocês acabaram de ter uma palestra brilhante aqui sobre marketing, sobre produção de conteúdo, sobre todos esses aspectos para aquisição de clientes, mas vai perceber que, pô, quando eu incorporo o IA nesse mecanismo todo, as coisas ficam muito mais simples. Então... Ô, Croco, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Você tá, o vídeo principal que está saindo é do celular que está gravando o áudio. Então você talvez fixa a minha tela, você fixa a minha tela que está a menor. Ô, Gesley, faz isso daí para mim, por favor, que eu não sei fazer. É só você clicar nos 3 pontinhos que tem no canto superior, ele tem lá fixar na primeira tela. Beleza? Não. Agora sim. Agora sim. Tá, boa. Beleza? Agora aqui. Vocês estão enxergando invertido ou estão enxergando na ordem correta aqui? Tá certo, tá certo. Tá certo. Para mim aparece invertido, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, aqui eu falo o seguinte, no empresário do futuro não é aquele que trabalha mais, mas sim é aquele que pensa melhor. E quando eu falo em pensar melhor, eu estou falando justamente sobre você ser mais inteligente do que forte. Normalmente, a gente tende a ter mais habilidades físicas do que intelectuais. Nesse jogo que a gente está hoje, você não pode abrir mão de você ser mais estrategista e ser mais inteligente. Porque a grande coisa não está em você ter a informação e o conteúdo, porque a informação e o conteúdo ela está disponível aos montes, ao quilo, é muito barato você ter isso hoje. Só que quando você consegue pegar essas informações, tropicalizar e traduzir ela dentro do ambiente do negócio e transformar esse dinheiro, aí que o bicho pega, é aí que está o grande lance, e é por isso que tem que trabalhar melhor. Então, a pergunta que eu te faço é... A primeira pergunta eu queria que vocês escrevessem, né? O que é que você quer, de fato, que a inteligência artificial faça no seu negócio? Escreve no chat para eu entender o que você está imaginando que inteligência artificial pode fazer no seu negócio. Escreve, por favor, para eu entender aqui como está a cabeça de vocês. Eu estou olhando aqui os comentários, então eu preciso deles para a gente fazer a dinâmica que eu vou conversar com você, tá bom? Por quê? Porque, de acordo com o que você usa hoje, e mais do que isso, de acordo com o que você acha que dá para fazer, a gente começa a entender qual que é o nível de conhecimento de fato que você tem sobre o tema, que você tem sobre essa skill. Quando eu falo sobre skill, eu estou falando justamente sobre a possibilidade de você, pô, eu sei fazer isso, eu sei utilizar isso. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Automatizar atendimento, agendar treino experimentar e gerar conteúdo de marketing. Então, assim, o que o Vinícius acabou de falar é que 95%, 98% das pessoas querem fazer. Então, elas não têm noção que isso daqui é como se eu entrasse na sua academia e falasse o seguinte,
olha, tem tanto equipamento, tanta coisa, mas eu só quero fazer exercício de bíceps. Então, quando você me traz essa tua expectativa, Vinícius, e aí para todos, eu quero mostrar para você que existe um arsenal de possibilidades e você está olhando para a pontinha de uma única pontinha extremamente pequenininha e extremamente limitada. Porque não é isso que vai te transformar em dinheiro, não é isso que vai gerar lucratividade, não é isso que vai potencializar seu faturamento. Acredita, não é. Quando você tem pessoas melhores operando na sua operação, quando você tem profissionais do mais alto gabarito, mais qualificados possível, o teu resultado ele muda, correto? Então, quando você entende que a inteligência artificial pode fazer isso com você, você muda ainda mais o tamanho do seu negócio. Olha lá, marketing, atendimento, gestão, administração, acredito, olha que legal, bacana, bons poucos usos, tá? Mas vamos lá que eu vou tirar um pouquinho isso daqui da frente de vocês. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é um conceito que está baseado na metodologia Academia AI, que é a metodologia que eu estruturei para utilizar inteligência artificial embarcada nos negócios fitness. Então, quais são os pilares que tem nesta metodologia Academia AI? São 5 núcleos. E esses 5 núcleos, eles são núcleos interconectados, ok? São 5 núcleos que estão interconectados. Tem alguém que está com o áudio aberto? É isso ou é impressão minha? Então, se tem alguém com o áudio aberto, por favor, feche. Ele não respondeu mais. Aí ele respondeu de manhã, bom dia. Vamos lá. Tomás, dá para a gente fechar o áudio de quem está com o áudio aberto? Pensei que ele quiser falar alguma coisa, ele vai falar. Até agora não falou nada. Ok, muito obrigado. Ele que fala. Então, vamos lá. Falar para ele o que foi. Perdeu a conversa já. Vamos lá. Os cinco princípios que a gente tem aqui, que são 5 pilares que a gente tem aqui, são esses. Primeiro de todos, comercial e vendas. Então, dentro de comercial e vendas, a gente embarca a inteligência artificial ali dentro. E aí a gente vai entender o que a gente faz dentro de comercial e vendas. Segundo núcleo, é o núcleo de relacionamento. Relacionamento é quando a gente se conecta com o cliente, conversa com o cliente. Então, o que eu consigo utilizar de inteligência artificial para potencializar esse relacionamento que eu tenho com o cliente? Terceiro núcleo, gestão e estratégia. E aqui que a gente começa a entender que tipo de ações, que tipo de agentes, que tipo de ferramentas eu consigo utilizar para melhorar a minha gestão e as minhas estratégias. Quarto, treinamento e cultura. Qual que é um dos grandes gargalos que a gente tem no mercado? Que as empresas não conseguem treinar o time. Elas não têm condições, muitas vezes, de deixar todo mundo bem qualificado. Então, dentro de inteligência artificial, a gente consegue embarcar para treinamento e desenvolvimento de cultura. E, por último, a questão de marketing e engajamento, que são, sim, as ações e as estratégias que a gente tem para melhorar a aquisição de clientes. Então, quando a gente percebe aqui, a gente está olhando para 5 frentes diferentes, que elas são interconectadas e elas são interrelacionadas. E todas elas são ferramentas que você adiciona na sua gestão, na sua operação. Então, a gente vai de comercial e vendas, como é que eu aumento lucratividade, como é que eu aumento vendas, como é que eu aumento margens, como é que eu aumento, que tipo de estratégias que eu utilizo, como que eu quebro objeções. Então, tudo isso a gente constrói dentro dessa camada. Relacionamento, todas as conversas, os argumentos, os atributos que eu passo para o cliente para fazer com que ele se conecte mais comigo. Gestão e estratégia, ele te potencializa nas tuas análises de planilhas, nas suas análises de resultados, nas suas análises financeiras, como é que você vai projetar o próximo mês, ou como que você vai estruturar comercial combinado com retenção. Então, tudo isso a gente consegue embarcar com inteligência artificial. Treinamento e cultura está relacionado, de novo, à equipe, parte interna para a gente desenvolver o time. Então, hoje, quanto tempo você demora para treinar e preparar uma pessoa que acabou de entrar na sua empresa?
Então, quanto tempo você gasta com isso? Quanto que você consegue garantir que essa pessoa conseguiu desempenhar aquele papel? E, por último, marketing e engajamento está relacionado às ações que a gente utiliza na internet para realmente fazer essa aquisição de novos clientes. Vamos lá, passando aqui. E aí, turma, o que eu quero passar, o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando a gente pensa no núcleo comercial, eu vou dar uma explodida rapidamente em cada um desses núcleos, porque o nosso tempo ele é curtinho, mas eu quero que vocês tenham essa visão do que é possível fazer. A gente está olhando aqui para 4 principais formas de trabalho dentro do núcleo comercial. Primeira, qualificação preditiva. O que é qualificação preditiva? Como é que eu sei que uma pessoa ela tem uma probabilidade maior de fechar ou não fechar? De acordo com o perfil dela. Então, eu utilizo inteligência artificial para mapear o perfil desse cliente. Scoring automático de probabilidade. Então, de acordo com aquilo que eu identifiquei, eu consigo qualificar numericamente o potencial que aquela pessoa tem, fazendo com que eu direcione mais energia. Na prática, imagine o seguinte, você recebeu 200 leads. Desses 200 leads, depois que eles passam por esse score, você entendeu que 30 deles são os que têm maior potencial de vendas. Então, ao invés de você colocar numa fila normal de atendimento dos 200, você tira para frente 170 e vai nos 30 direto, que são os que fazem sentido você vender. Então, a probabilidade de aproveitamento ele acaba sendo muito maior. Então, quando a gente faz isso dentro da parte de comercial, só nesse momento você já consegue ter uma resposta mais rápida do resultado de vendas. Por quê? Falou com a pessoa certa que tem maior probabilidade de comprar o seu produto. Quando a gente pensa no núcleo de relacionamento, pensa no seguinte: eu já identifiquei com inteligência artificial que as pessoas elas tendem a cancelar o plano. E quando eu falo cancelar o plano, não é o pedir cancelamento, mas elas tendem a deixar de usar, sei lá, no 7º mês. Então, você vai fazer um estudo baseado em inteligência artificial, onde a gente consegue entender isso e saber quando que as pessoas param de frequentar. Quais são os padrões que elas têm antes de parar de frequentar? Então, a gente identificou, vamos supor que com 7 meses essa pessoa parou. Se eu sei disso, na parte de relacionamento, eu construo ações que elas antecedem o momento de pausa. Então, é como se eu fosse prever que aquela pessoa fosse ser atropelada e para eu não deixar ela ser atropelada no momento que ela vai atravessar a rua, eu entro na frente dela e falo o seguinte: olha, não atravesse a rua, não, eu tenho uma outra solução para você, eu tenho um outro caminho para você. Então, a gente interrompe um comportamento que vai ser esperado naquele momento. Então, quando a gente usa isso dentro de relacionamento, a tendência imediata de cancelamentos é diminuir e a gente conseguir ter uma afinidade maior com a pessoa. A gente não opera no relacionamento apenas no momento que está acabando, né? Está chegando no momento de cancelamento, mas principalmente quando a gente começa. Então, o que você faz pós-matrícula desse cliente? Então, a gente fez uma implementação há 2 semanas numa academia em que a gente mudou o onboarding deles através desse núcleo, desse pilar, em que imediatamente, após a implementação, 3 dias depois, eles começaram a gerar 5 vezes mais indicações no primeiro contato com o cliente. 5 vezes mais indicações. Então, inicialmente, a gente fez uma análise e identificamos que as indicações eram a maior fonte de aquisição de novos clientes. Logo, vamos implementar no relacionamento um reforço de solicitação de indicação. Por conta da IA, a gente conseguiu multiplicar em 5 vezes. Então, imagina, sem você gastar R$1, sem você gastar mais nenhum funcionário e sem gastar mais nenhum minuto da sua operação, você multiplicar por 5 o número de novos entrantes para você por indicação. Então, assim, significa um resultado extremamente expressivo no negócio. Quando a gente vai para o núcleo de gestão, e tudo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou mostrar alguns exemplos práticos que vocês vão escanear o QR Code e vão experimentar alguns agentes que vão funcionar para você. Porque são através de agentes que a gente faz isso daqui e eu já vou entrar nele para você. Primeiro, estou entendendo, quero te mostrar primeiro esse panorama mais macro. Então, na parte de gestão, a gente tem 4 coisas que eu sugiro que vocês comecem a pensar. Fazer análises causa-raiz, ou seja, tem um problema X e eu faço
a engenharia reversa para encontrar a raiz daquele problema, simulação de cenários, então eu faço cenários econômicos, financeiros, estratégicos, de número de clientes, de número de cancelamento. Então, eu brinco com esses elementos para a gente simular cenários, e de acordo com cada cenário simulado, eu construo estratégias para aquele tipo de cenário. Então, isso funciona muito bem para você nunca ser pego de calça curta, literalmente. Ou seja, você não chega naquela situação em que você vai ser pego de surpresa, em que aconteceu algo que não estava esperando. Não, você já estava esperando, porque você previu aquilo lá, e quando aquilo acontece, você tem determinada ação. Então, é como se você fosse treinar antes daquilo acontecer. E todo esse processo a gente trabalha em cima de coordenações sistêmicas, ou seja, quando eu olho para a gestão, eu também estou olhando para relacionamento, eu estou olhando para comercial, estou olhando para marketing, estou olhando para treinamento. Então, essa camada geral, quando a gente olha para a gestão, ela ajuda muito o seu desempenho. Na parte de treinamento, onde a gente vai treinar o time, a gente começa a perceber o seguinte, cara, quais são os protocolos, quais são os processos, quais são os comportamentos, condutas, manual de boas práticas que você espera que todo time tenha. Como que você espera que aquela vendedora tenha aquela condução no momento que ela está negociando? Ou aquele professor tenha aquela condução na hora que ele está prescrevendo? Ou na hora que está corrigindo? Ou que todo mundo tenha o mesmo alinhamento dos argumentos e dos atributos que a própria empresa tem? Então, dentro de treinamento, a gente consegue fazer isso de uma forma automatizada através de inteligência artificial. Então, imagina, entrou um novo funcionário, ele passa por um treinamento com inteligência artificial e você conversa com ele depois dele ter passado por esse treinamento. Então, o próprio treinamento por inteligência artificial já vai fazer com que ele esteja mais preparado para conversar com você. E o mais interessante, pensa no seu tempo, no seu dia a dia. Quanto que você gasta respondendo coisas que, como é que essa pessoa ainda não entendeu? Porra, acabei de falar para o cara determinada ação, ele vai lá e faz isso de novo. Ou seja, a pessoa ela acaba não tendo muita condição de se autogerenciar, de se autodesenvolver. Porque ela sempre vai ficar no seu pé, ela sempre vai ficar te questionando. Eu não estou falando para você se afastar. Eu estou falando para você dar ferramentas e dar condições para a pessoa ter o seu próprio desenvolvimento. Então, por que eu sou teu funcionário, não posso estar aqui na minha casa, lá no meu próprio celular, fazendo treinamento com IA, discutindo, conversando, propondo situações, perguntando, mas e se o cliente falar que está caro, o que eu devo falar? Só que as respostas que aparecem para ele são respostas que foram baseadas no que você inseriu. Então, o grande lance da gente conseguir treinar a inteligência artificial é justamente isso. Nós levamos para a inteligência artificial aquilo que a gente deseja. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como é que a gente faz isso. E aí, por último, a gente tem o núcleo de marketing. E o núcleo de marketing tem alguns atributos que são fundamentais, e eu vou compartilhar um com vocês daqui a pouquinho, que é sobre ICP. O que é o ICP? O ICP ele é o Ideal Customer Profile, ou seja, o perfil ideal de cliente. Então, como que eu construo esse perfil ideal de cliente? Pensa comigo. Quem é o perfil ideal de cliente? Você concorda comigo que é aquele cliente que comprou? Concorda comigo? Então, se eu tenho lá 10 clientes que comprou, se eu pego todos eles, coloco num liquidificador e misturo, vai sair o meu cliente ideal, certo? Se eu pegar 100 desses clientes que acabaram de comprar, identifiquei o perfil deles, coloquei eles lá dentro do mesmo liquidificador e filtrei eles e tirei o que fez sentido entre todos, eu encontrei meu cliente ideal. Então, a inteligência artificial nos possibilita isso. Quando eu tenho esta informação fidedigna, eu consigo usar ela para a parte de marketing. Então, eu vou dar um exemplo. A gente, numa academia que a gente implementou isso aqui, a gente fez, na primeira semana de implementação, 25 vendas, tá? 25 vendas. Essas 25 vendas tiveram conversas com esses 25 clientes. Esses 25 clientes, a gente extraiu toda a conversa, todo o conteúdo, toda a essência, tudo que saiu deles. Juntamos tudo isso num documento único, construímos os perfis de clientes ideais.
Então, daqueles 25, a gente entendeu que tem 3 tipos predominantes. E esses 3 tipos predominantes agora passam a ser as 3 personas alvo da academia nesta fase do ano, porque são baseados nos clientes que acabaram de fechar negócio. Isso mudou drasticamente o resultado de marketing. Por quê? O ticket dos cliques diminuiu, o valor do lead diminuiu, o número de leads que entraram aumentou, a conversão de vendas, porque eu estou conversando com as pessoas que estão entrando como lead, aumentou, porque você começou a trabalhar de uma forma mais precisa. Então, isso só foi possível, que humanamente não daria para fazer, posso te garantir que não dava, porque a gente utilizou inteligência artificial. Então, esses 5 núcleos são os 5 núcleos que vão ser predominantes na operação de academia que vocês vão ter daqui para frente. Alguns termos que vocês vão ouvir por aí, eu quero que vocês tenham isso na cabeça, porque eles vão fazer muita diferença, que são 6 termos que eu quero passar para vocês antes de a gente encerrar aqui. Primeiro é agente. Agente, ele é a ferramenta, né? Ele é o objeto que vai conseguir fazer essas ações todas que eu expliquei para você. Então, o agente é como se fosse um funcionário, uma pessoa em que você instrui ele. Então, você educa, ensina, e ele executa baseado naquilo que você ensinou. O que é o ensinar? É eu dar o prompt. O que é o prompt? O prompt é o comando. Então, eu instruo ele a fazer determinada ação, baseada no contexto. O que é o contexto? O contexto é a história que eu conto para ele ficar a entender sobre qual é o assunto. Quando a gente pensa em assunto, a gente vem para um outro termo chamado RAG. O que é a RAG? RAG é como se fosse a sua biblioteca. É onde ele vai consultar as informações. Então, você precisa ter uma RAG, que é onde tem todo o composto de informações que o agente vai buscar baseado no contexto que ele recebeu e na instrução que ele tem no prompt. Essa instrução está relacionada aos comportamentos, que é como ele deve perguntar, como ele deve responder e como ele deve devolver as informações. E, por último, a memória, que a gente tem memória curta e memória longa. Memória curta, que são assuntos mais curtos, memória longa, ele entende ao longo do tempo. Então, esses termos são termos que, num primeiro momento, parece que são coisas mais complexas, mas em pouquíssimo tempo você vai perceber que isso vai fazer parte do seu dia a dia. Então, quando eu estiver discutindo com você, por exemplo, como é que está a tua RAG? A RAG é aquele conteúdo que você ensinou para treinar o seu time. Isso vai funcionar em qualquer um dos pilares, em qualquer um dos núcleos que eu expliquei para vocês. E aí a gente tem uma série de agentes que você pode criar, eles à vontade. Eu vou passar para vocês aqui 3 agentes, eu vou deixar disponível para você o que ele faz, como ele faz. Não dá para a gente aprofundar muito, mas eu vou deixar aqui para o Tomás exatamente esses agentes para vocês copiarem. E é para a gente fechar aqui, por causa do tempo, que eu já vi que a gente já está no tempo estourado, eu vou compartilhar uma tela aqui. Libera para minha tela para compartilhar, por favor, ô, Tomás. Eu quero compartilhar uma tela com vocês para vocês escanearem um QR Code e para explicar para vocês como é que você consegue hoje entender o cenário do seu negócio. Então, lembra que eu falei que no começo, uma das especialidades que eu tenho, ela está relacionada a crescimento de negócio. Então, o que eu fiz? Eu construí em inteligência artificial um agente que ele vai fazer o diagnóstico do teu negócio e vai te dar um plano de ação baseado nos teus problemas. Então, presta atenção, porque eu vou compartilhar um QR Code, você vai escanear esse QR Code, tem algumas perguntas sobre o seu negócio, escreve bonitinho, escreve detalhado, porque na hora que você apertar em enviar, você tem que apertar em enviar e esperar uns 30 segundos a 1 minuto, que é o tempo dele processar. Não precisa ficar apertando um monte de vez, aperta uma vez só. E assim que você apertar, ele vai mandar para você por e-mail um diagnóstico com um plano de ação daquilo que você levantou. Então, traga as informações legais, corretas, e depois você recebe corretamente o teu diagnóstico. É na hora, tá? Ele vai acontecer na hora. Segundo ponto importante disso, que é o presente que eu vou devolver para vocês. Todo mundo vai preencher isso aí e todo mundo vai gerar um diagnóstico e um plano de ação. Eu vou pegar todos os planos de ação
não vou identificar quem é quem, que ele vai vir um monte de estratégia das mais diversas possíveis. Eu vou gerar um documento e esse documento o Tomás vai dar de presente para vocês, que vai ter lá pelo menos umas 200 estratégias diferentes para vocês utilizarem no negócio de vocês. Qual que é a intenção disso? Eu quero que vocês entendam o quanto é possível a gente produzir com extrema qualidade conteúdos através de inteligência artificial baseado no negócio. Então, não é simplesmente, cria aqui um conteúdo para publicar no Instagram. Não. São ações para você utilizar dentro do seu negócio que eles vão se transformar em lucratividade. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês escanearem o QR Code. Tomás, eu ainda não consegui, tá? Ver a... Acho que agora eu consigo. Vocês estão vendo a tela? Estão, né? Beleza. Esse aqui. Esse QR Code aqui, vocês podem escanear este QR Code. Beleza. Ou dar um print na tela também e escanear esse QR Code. Ele vai mandar para dentro de um formulário. Esse formulário tem algumas perguntas, são relacionadas ao seu negócio e ele vai devolver lá no final esse processo. Tomás, estamos no nosso limite de tempo. Quero agradecer o espaço. Gente, só reforçando, tem muita coisa em relação à inteligência artificial aplicada ao negócio. Eu espero que vocês adotem essas ações o quanto antes para o negócio de vocês. Olhem com carinho sobre esses 5 núcleos. Olhem com muito carinho para esses 5 núcleos, porque são eles que vão fazer a roda girar. Eu falo muito sobre quais são os ponteiros que mexem no seu negócio, que devem mexer no seu negócio. E os 5 ponteiros estão baseados nesses 5 núcleos aí, tá bom? Eu estou à disposição aí para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. Tomás, obrigado pelo espaço e desejo sucesso para todo mundo. Dúvidas aí que vocês tiverem, só mandar aqui que eu já vou respondendo elas. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pelo tempo, pela genialidade aí. Com certeza isso está fazendo a diferença, né? Nesse momento que as pessoas estão descobrindo inteligência artificial, ter alguém que possa, né, mentorizar, guiar, direcionar, ensinar, né? Isso faz muita diferença. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua boa vontade aí em trazer esse conteúdo para a gente aí de extremo valor, tá? Fica com Deus aí, muito grato. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem 2 minutinhos aqui. Abre o microfone, fala, e aí eu já vou entrar no tema final aqui. Vai dar para fazer uma pergunta. Boa tarde, vou me candidatar aqui, o Vinícius falando, tudo bem? Manda bala, Vinícius. Vamos lá. Para a criação desses treinamentos aí, qual plataforma que é mais utilizada hoje? Das inteligências artificiais. Cara, você tem que... Primeiro, vamos lá, vamos ser bastante preciso. Se você não utiliza nada, comece utilizando o ChatGPT, ok? Não fuja disso. Por quê? Você tem muita possibilidade. Uma coisa que eu procuro sempre dizer que não importa a plataforma e não importa a ferramenta. A ferramenta é o segundo plano. O primeiro plano é a parte estratégica. Então, por exemplo, que tipo de treinamento? Qual é a plataforma que usa para treinamento? A pergunta que eu tenho que te fazer: você quer treinar o quê? Você quer treinar quem? Que tipo de treinamento que você quer proporcionar? Como que você quer que as pessoas interajam? O que você espera que o resultado que a pessoa alcance? Então, baseado nisso, você escolhe plataforma. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de treinamento que eu faço com o time de vendas, em que elas têm que conversar para destravar objeções. Então, eu tenho um agente de objeções. Então, é um agente que ele nunca vai fechar o plano e ele sempre vai arrumar argumento. Então, a vendedora tem que conversar com ele em áudio, ela conversando e ele devolvendo, ela conversando e ele devolvendo, e eles vão conversando, ela tentando vender e ele dando desculpa, ela tentando vender e ele dando desculpa. Para cada desculpa que ele dá, ela tenta dar uma outra argumentação, e fica essa briga. Ao final, a gente fecha a conversa e ele manda um relatório sobre como foi a conduta dela, como ela pode melhorar, o que ela pode melhorar. Então, ou seja, isso é um tipo é um tipo diferente de treinamento que eu posso fazer com ela específico, porque o objetivo é esse. Eu tenho um outro que é para organizar argumentos de objeção.
Então, ela está num atendimento, conversando com o cliente faz uma objeção e ela lança lá, o cliente falou tal coisa, ela devolve 5 alternativas para contornar a objeção. Então, ela vai lá e responde para o cliente uma das 5 alternativas ou todas elas, e assim ela vai conduzindo. Funciona como um assistente dela. Então, por isso que antes de você escolher plataforma, você tem que entender o que é que você quer, quando é que você quer e para quem você quer. Então, Eu questionei só porque tem a questão é muito da mais data, né? importante a inteligência do que a ferramenta. Porque a ferramenta, todas elas vão te trazer recursos. Só que se você não souber o que você quer, dificilmente você vai conseguir extrair alguma coisa positiva para o seu negócio, transformando isso em dinheiro. Eu sempre vou olhar nesse aspecto. Você pode fazer pirofagia com um monte de inteligência artificial. Só que entre você pegar pirofagia e transformar em dinheiro, eu prefiro o transformar em dinheiro. Muito bom. Excelente. Muito obrigado, Júnior Croco, pela excelente participação aí. Obrigado pela pergunta também, Vinícius. Então vamos lá, galera. Vamos finalizar. A gente, antes de finalizar aqui o nosso workshop, eu vou passar aqui um pouquinho mais de conteúdo para vocês, falando sobre network colaborativo, que é isso que a gente fez nesses 2 dias. Nós reunimos aqui um grupo de pessoas com conhecimento e pessoas que estão querendo aprender um pouco mais. Então, isso daí torna-se uma rede de colaboração de conteúdos, né? Nesse caso em específico, para aprendizado. Mas tem muitas coisas que o network colaborativo pode trazer para vocês, né? Aproveitarem aí ideias, economia na hora de comprar equipamentos, né? Então tem aí, ó, o Croco colocou o link aí no chat do grupo para vocês poderem preencher ali o QR Code, tá bom? E depois eu vou mandar lá no grupo onde tem todo mundo também, pessoas que não conseguiram entrar. Tá, eu vou copiar esse link daqui, eu coloco lá no grupo aí, todo mundo que as pessoas que não entraram hoje, que entraram ontem, eles preenchem também, tá bom? Muito legal, galera. Então vamos lá. Então, pensa o seguinte, ó, se você está aqui hoje, provavelmente você não me conhecia, ou talvez você me conhecia e não conhecia o Croco, talvez não conhecesse o Thiago, o Rodrigo, o Gesley, enfim. Quando você está num novo lugar, você conhece pessoas novas. Pessoas novas têm ideias novas. Ideias novas, com certeza, depois desses 2 dias de workshop, você vai colocar novas ideias em prática, você vai ter ações novas. E você tem dúvida que você vai ter resultado diferente? Né? Com certeza, alguma coisa que você aprendeu nesses 2 dias, você aplicando vai te trazer resultado positivo, né? Então, eu cito o exemplo desse grupo que nós estamos aqui, né? Nós tivemos uma experiência no começo do ano, nós fizemos a nossa convenção anual. O primeiro dia da convenção foi dentro da sede do grupo Biorritmo Smart Fit. Ali a gente visitou uma grande academia, que é a Nation, que o Gabriel Tadeu estava mostrando. Depois nós fomos na Biorritmo. Para que isso? Para pegar ideias novas e poder aplicar no nosso negócio. Como que isso daí foi possível? Pelo bom relacionamento, né, que a gente tem com o mercado como um todo. E isso faz parte do network colaborativo. Tá? Como regra básica, o network colaborativo, ele tem que você, assim, você pode ter concorrente, mas você não precisa ser inimigo dele. Então, o que a gente quer aqui é trazer ideias para que você possa aplicar no seu negócio, e quando a gente precisar de ideias também, provavelmente você vai contribuir dessa maneira para auxiliar dentro do grupo. Tá? Então, quando a gente precisa, por exemplo, de uma compra, né, de equipamento, a gente tem um grupo na Cross Nutrition, nós temos um grupo onde estão todos os proprietários de box. Sempre que a gente fecha um fornecedor novo de equipamento, a gente coloca esse contato lá dentro. Quando a gente abre uma média de 3, 4 boxes todos os meses, isso gera um volume de compra muito alto. Então, quando a pessoa precisa comprar, ela já consegue comprar mais barato. Né? Isso chama-se economia de escala. É como se fosse um Groupon, assim, lembra do Groupon que tinha? Que se juntava um monte de gente para comprar alguma coisa, ficava mais barato? Então, o network colaborativo ele serve para isso também. Quando você tem dúvida de alguma coisa a fazer, se tem alguém que já conseguiu aquilo que você quer, fica muito mais fácil, porque você faz a sua pergunta, a pessoa traz a resposta dela, você examina, avalia e fala, opa, peraí, essa é uma boa ideia, eu posso aplicar isso no meu negócio.
tá? Então, isso chama-se apoio operacional. A gente quer dar continuidade nisso, para que vocês possam ter acesso a esse tipo de informação, para que a gente possa divulgar conhecimento, porque tanto que a gente está trazendo palestrantes que cobrariam uma fortuna para fazer um treinamento desse, de forma gratuita, e ainda vão entregar conteúdos gratuitos aí, que são o caso dos e-books. Isso só é possível porque existe uma rede de contatos, uma rede de relacionamento muito forte, poderosa, que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos. Aí é o que a gente quer convidar vocês a fazerem parte gratuitamente. Então, não saia do grupo que você está. Use esse grupo como plataforma de alavancagem, para você poder fazer algumas coisas que você talvez precise fazer aí, tá bom? Nós estamos aqui para somar e talvez até multiplicar, dependendo do teu grande objetivo aí. Ok? Pessoal, aproveitando o ensejo aqui, a Cross Nutrition está em franca expansão e nós estamos selecionando os novos parceiros. Se você tem uma academia que ainda não tem cross-training, pode ser uma baita oportunidade. A gente tem cases de sucesso hoje de pessoas que colocaram um box de cross-training dentro da sua academia e usaram toda a estrutura que a Cross Nutrition oferece para alavancar a academia também. E tivemos resultados surpreendentes de pessoas que aumentaram seus ganhos em 3, 4 e 5 vezes colocando um box. Mas como é que, Tomás? A minha academia tem 1.000 alunos. Eu vou colocar um box que cabe 200 pessoas e vai aumentar tanto assim? Sim, porque a gente tem, dentro do nosso modelo de negócios, nós temos 11 formas de ganho. Então, se você já tem 1.000 alunos e você usa essas 11 formas de ganho para alavancar aquilo que você já tem, você consegue ter expressividade de crescimento. Por isso que acontecem esses grandes aumentos de faturamento, tá bom? Muitas pessoas me perguntaram no particular ontem como é que faz para abrir um box. É muito simples, né? Você passa por um processo seletivo, a gente vê se você tem um perfil, né, que a gente busca hoje para empreender conosco. Em termos de investimento, tá? Um investimento hoje extremamente acessível, com aproximadamente 140 mil, você monta uma estrutura de 200 metros completa, tá? Isso te dá um faturamento médio de 30, 40 mil todos os meses, com 50% de margem de lucro. Ok? Então, não conheço negócio nenhum no mercado fitness que tem um investimento tão baixo de entrada e um retorno tão alto. Para vocês terem uma ideia, o nosso payback médio, o retorno sobre o investimento, ele gira de 8 a 10 meses. Tá? Então, uma coisa que tem aí uma alavancagem bem rápida. Tá bom? Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre isso, né, a gente vai precisar conhecer você também. Né? Nós estamos expandindo em diversas cidades do Brasil. Né? Nossas unidades hoje, elas estão todas num site que é o cnbox.com.br, e ali você vai ver um botãozinho escrito assim, como montar seu box. Tá? Só você fazer ali a inscrição. O Gesley, acho que tem uma tela aí para compartilhar, né, Gesley? Né? E aí eu quero fazer uma provocação para todos vocês, tá? Hoje a gente tem uma equipe de suporte completa para ajudar a gente na parte de geolocalização, para poder encontrar o melhor ponto na cidade. Dá para aumentar um pouquinho, Gesley, por favor? Aí não tem o site, né? Mas coloca o site para mim lá no link, no chatzinho, Gesley, por favor. Então, hoje a gente tem toda uma estrutura de geolocalização para poder fazer uma pesquisa de mercado e posicionar a tua academia ou o teu box de forma adequada. Nós temos equipe de arquitetos para poder ajudar a estruturar e deixar o teu espaço instagramável. Nós temos equipe de marketing prontinha para te ajudar a fazer um marketing profissional. Acompanhamento e mentoria dos maiores experts fitness. Né? Então, se você já tem um negócio no ramo fitness, pode ser uma oportunidade de você usar toda essa estrutura e ainda ter um novo serviço para você entregar para os seus clientes aí, tá bom? E quem deseja empreender solo com o cross-training, a gente trabalha com multiatividades e tem outras coisas aí que a gente pode fazer para ajudar vocês também. Tá bom? Então, fiquem à vontade, né, para me chamar também pessoalmente, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha alguma necessidade pontual aí, fique à vontade para me chamar no particular,
tá bom? Para mim foi uma honra, uma grande satisfação estar com vocês nesses 2 dias. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero abrir aqui o microfone para alguém poder dar um feedback sobre se você participou nos 2 dias, como é que foi esses 2 dias para você. Fica à vontade aí, gente. Pode abrir aí, falar um pouquinho para a gente poder melhorar para o próximo. Vou me candidatar aqui novamente a comentar Manda aí. bala. Então, eu achei muito interessante a abordagem que foi feita, né, por todos ali os palestrantes, digamos assim, e também muito legal o tempo, porque essas 2 horas, acredito que para todo mundo aí é possível no final de semana, porque é enxuto, mas ao mesmo tempo gerou muito conteúdo. Então, achei bem interessante, bem válido aí por essas questões. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Vinícius. Muito obrigado aí. Alguém mais quer falar? Ô, Tomás, boa tarde. Ô, Ricardo, Bem, boa tarde. para parabenizá-los aí pela iniciativa, viu? Muito bacana. Com certeza a gente sai aqui desse workshop com muito conteúdo, muito mais do que quando a gente entrou, né? Então, gostei também da objetividade, né? Não ficou 2 horas enrolando, falando, então foram 2 horas realmente de objetividade, muito bacana. E agora estou ansioso pelo material que vocês vão disponibilizar aí também, que eu acho que vai ser muito importante para nós. Com Parabéns aí. certeza. Muito bom, Ricardo. Aproveitem os materiais, pessoal. Minha sugestão, tá? São e-books aí com no máximo aí 10 páginas. Vale a pena imprimir, porque senão você fica com dificuldade de ler material assim e tal. E se às vezes você quer passar para a tua equipe, né? Você já entrega ali um determinado conteúdo específico para um profissional que vai poder ler aquilo ali na sua frente, vai entender, facilita bastante. Tá bom? Tem material aí riquíssimo para ajudar vocês a alavancarem nos próximos meses aí. E quando a gente fizer um novo evento, a gente vai divulgar lá no grupo. Espero que vocês participem também. Na terça-feira da semana que vem, não essa terça agora, na outra, eu vou fazer um evento que é uma apresentação do nosso modelo de negócio completo. Como que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz. E para vocês que têm já negócio no mercado fitness, pode pegar para copiar ideias, né? Ou até mesmo poder entender como que a Cross Nutrition trabalha para a gente, de repente, fazer uma collab aí com todos vocês, tá? Aí no Acre, Ricardo, ainda não tem, né? No estado todinho ainda não tem nenhuma Cross Nutrition. De repente, a gente pode conversar aí e fortalecer uma parceria para poder levar a nossa marca para aí, que é um estado que eu gosto bastante. Perfeito, legal. Depois eu te chamo Tá no bom? privado. Abraço, obrigado. Maravilha, então, gente. Fiquem com Deus. Para mim foi uma grande honra, uma satisfação poder compartilhar essas 4 horinhas junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora, ao longo da semana, a gente vai compartilhando com vocês aí, tá? Os e-books e pontuando, fazendo tarefinhas e algumas coisas aí para que esse conteúdo possa ser fixado no dia a dia de vocês aí e traga resultados positivos para todos, tá bom? Gabriel Tadeu, Júnior Croco, Gesley, Rodrigo Saviolo, Tiago Carvalho, muito obrigado pelo tempo e pela dedicação de vocês. Vocês fizeram desse evento aí algo brilhante, muito conteúdo que eu jamais conseguiria fazer sozinho. Vocês foram muito importantes para todos nós aí. Que Deus abençoe vocês e dê para vocês em dobro tudo que vocês trouxeram para nós aí, tá bom? Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.